É hora de Guarani na Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta-feira, 12h30, hora de Bugre Online, o seu programa diário de informações. Além, é claro, de muita resenha pelo nosso WhatsApp. Participe! Para Clínica Soul e Rose Pisos, está no ar mais um Bugre Online. Seja muito bem-vindo. E hoje não dá nem tempo de falar muito não, hein? Sem muito enunciado. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme falar com vocês todos aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Eu sou Marcos Ortiz, em Campinas, 12 horas e 4 minutos dessa quarta-feira, 26 de outubro de 2022. E hoje uma tarde mais do que especial pra gente. Um privilégio, um prazer imenso. A gente já começa agradecendo muito ao Guarani Futebol Clube, agradecendo ao presidente Ricardo Moisés, ao superintendente de futebol Rodrigo Pastana, ao técnico Mozart, são nossos convidados, vão participar conosco do programa, vão responder diretamente as perguntas que chegarem dos nossos amigos todos, vão se apresentar para o torcedor do Guarani como vocês nunca viram, sem casca, sem filtro, sem nada. Eles vão falar com vocês e vocês vão falar com eles. Primeiro eu começo pelo presidente. Presidente, muito obrigado por ter aceitado o convite, é sempre um prazer falar com um amigo, viu? Boa tarde, Ortiz, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Planeta Guarani, um prazer imenso estar falando com vocês novamente. Pastana, obrigado, viu, por estar com a gente, desprender um pouquinho do tempo aí, sei que está corrido para vocês todos, então a gente vai usar uma dinâmica de modo a que você e o Mozart tenham mais tempo aí. O presidente que faz pouca coisa, trabalha pouco, pode ficar mais tempo comigo, viu? Obrigado, Pastana. Obrigado, é um prazer falar com vocês, principalmente do Planeta Guarani, né? A gente fala diretamente com o torcedor por aqui e isso é muito bacana. Mozart, para você, assim, agora muito obrigado por aceitar o convite, viu? A gente estava até resenhando antes de começar o programa, né? Há um mês e meio a gente estaria num clima mais tenso, Mozart, mas muito obrigado por estar com a gente, viu? Eu teria que vir com outro traje daí, né? Com um protetor de cabeça, uma luva de boxe. Esse é o espírito, rapaz. Mas assim, não, eu que agradeço o convite e à disposição para responder as perguntas, sem problema algum. Sabe que uma das coisas que a gente sempre fala depois das suas coletivas é assim, o Mozart hoje está feliz, porque ele está mais leve, né? O Mozart está flutuando na coletiva hoje. Quando o time joga bem, a gente fica mais feliz, né? Quando joga bem e vence, mais feliz ainda, né? Então, e graças a Deus, ultimamente a gente tem vencido bastante, então esse espírito, ele perpetua, ele permanece, graças a Deus. Vou te pedir uma gentileza, se você puder aumentar, erguer um pouquinho o seu microfone para ele ficar mais perto, senão o pessoal acaba te ouvindo meio que em som ambiente, tá? Cleiton Vendemiato, boa tarde, meu amigo, seja muito bem-vindo à Rádio Web Planeta Guarani, viu, Cleiton? Boa tarde, Ortiz, boa tarde para o Ricardo Moisés, para o Mozart, também para o Rodrigo Pastana, um privilégio poder estar aqui participando junto com vocês, é um momento importante para a coletividade bugrina poder ouvir aqueles que estão à frente aí do futebol e espero que seja um tempo bastante proveitoso aqui, Ortiz. Do futebol e do clube, né? Hoje nós temos as duas áreas aqui, né? E, aliás, no final, na parte final do programa, nós vamos bater um papo com o presidente Ricardo Moisés sobre a Assembleia Geral de ontem, né, presidente? O presidente está ansioso até para falar sobre o tema, né? Sim, são temas muito importantes para o futuro do Guarani. Fico muito satisfeito com a reunião de ontem, onde todos os sócios puderam debater e trocar ideias sobre os próximos anos do Guarani. Vai ser bem bacana. Então, vou deixar você escolher. Escolha, você tem o Ricardo Moisés, o Mozart e o Pastana. Dirija uma pergunta a eles abrindo o programa, Cleitão. Eu vou começar com o presidente Ricardo Moisés, até porque ele está ali desde o início do trabalho dessa temporada, né? Então, Ricardo, a minha pergunta para você é a seguinte, a gente viu um consenso, ou pelo menos boa parte da torcida, lá no final do Campeonato Paulista, entendendo que era o momento ali, na entre-safra, entre os dois campeonatos, de repente promover uma mudança, de repente montar um outro rumo, né, do processo ali, da equipe que iria disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Foi dada uma continuidade e depois foi feita essa correção de rota em relação ao andamento do campeonato, né? Primeiro com o Chamusca, depois com o Mozart, que veio com um aproveitamento muito bom, conseguiu nos tirar de uma situação delicada. E eu gostaria que você pudesse colocar para a gente aquilo que para você talvez tenha sido determinante. Foi ter que trocar mais uma vez de treinador ou de repente ter
colocado mais gente antes, né, do fechamento lá da primeira janela, na entre-safra, entre os dois campeonatos. Para você, o que faltou para o Guarani buscar fortemente algo maior nesse campeonato, já que a gente pode falar, inclusive, que com mais 3 vitórias em casa no primeiro turno, onde o aproveitamento foi ruim, a gente acabou aí deixando de brigar por algo um pouco maior. Como presidente do Conselho de Administração, a gente busca sempre fazer trabalhos longos, planejamentos longos, né? A gente sempre evita mudanças, troca de comando técnico. Isso não é saudável, a troca constante, né? Então a gente confiava sim no trabalho que estava sendo feito. A gente termina o ano passado muito bem, começa um Paulistão oscilando um pouco, mas sempre confiando e apoiando o trabalho, né? Aí no Campeonato Brasileiro a gente não começa bem e a partir dali a gente começa a entender que é um momento de oxigenar, de trazer uma energia nova para as coisas voltarem a acontecer. Num primeiro momento a primeira mudança foi muito infeliz, os resultados também não vieram e a partir dali, sabendo que era um ano com uma particularidade do primeiro ano da gente trabalhando com janela de contratação, então a gente tinha que esperar o momento certo para agir e tirar um pouco a emoção de lado e fazer uma estratégia. Foi o que a gente fez, a gente trouxe o Pastana, foi muito feliz com a chegada dele, ele já tinha uma passagem vitoriosa pelo clube, com o acesso da Série C para a Série B, a chegada do Mozart também, um treinador com muita energia e conseguiu criar uma sintonia muito boa dentro do vestiário. Então, no momento certo, a gente fez essas mudanças. Não é o que o torcedor e nem a diretoria queria, porque às vezes essa mudança e a janela, se não existisse, a gente conseguiria ter trazido esses reforços e implementar essa metodologia antes e estaríamos brigando por coisas maiores na competição. Ô, Pastana, posso abrir com você? Vamos lá. É uma pergunta bem fácil de ser respondida. Primeiro, assim, preciso te elogiar pela coragem, né? Porque você aceitou chegar ao Guarani no olho do furacão. Isso é um gesto corajoso. Nós temos que reconhecer que você foi muito corajoso. E você chega num momento extremamente difícil, né, do Guarani na competição, o Guarani precisando se reestruturar, né? Eu ouvi várias entrevistas suas nas emissoras convencionais, você sempre se diz, eu não sou um contratador, né? Eu sou um executivo de futebol. O que é que mudou no vestiário do Guarani com a chegada do Rodrigo Pastana, com essa visão de executivo de futebol e não de contratador? Acho que você entendeu bem o que eu quis dizer. Estou falando da gestão, né, do Rodrigo Pastana no futebol e não da ingerência do Rodrigo Pastana na contratação de atletas. O que a gente pode destacar de mudança de postura e de tudo mais nesse período? Claro. É muito boa a sua pergunta, Osni, porque o mundo do futebol, principalmente o externo, entende que o executivo de futebol não passa de um bom contratador. E, na verdade, não é isso. A gente tem outras funções, entre elas, na minha visão, entender um pouquinho do trabalho da comissão técnica, entender um pouquinho de todas as áreas multidisciplinares, para que as coisas realmente sejam positivas, as decisões sejam positivas, sejam numa diretriz só, e que os jogadores entendam isso. Porque quando os jogadores não enxergam essa unidade entre os departamentos, óbvio que as coisas não ficam bem. Cada um vai para um lado, cada um faz o que quer. E quando eu cheguei aqui, o que eu mais vi foi uma unidade entre a diretoria, o antigo chefe do departamento de futebol e os atletas, mas faltava uma integração dos departamentos multidisciplinares. Com a chegada do Moser, até pela sintonia que nós temos, nós já trabalhamos praticamente há 3 anos juntos, a nossa sintonia, o nosso tipo de cobrança facilita para que o jogador entenda: ou eu vou fazer, ou eu vou dançar. E foi isso que aconteceu. Eles compraram a ideia, eles entenderam que a gente tinha primeiro que fazer uma análise para depois fazer as alterações. Essa análise, ela durou mais ou menos aí 1 mês até o jogo do Náutico. A gente sabe que não é fácil de montar uma equipe, não é em 1 mês que você vai achar um modelo de jogo eficaz, enfim. O Moser depois vai explicar mais sobre isso. A gente jogava com 2 extremos e hoje a gente não joga
com 2 extremos, por exemplo. São manobras que a capacidade do treinador em achar as características nos atletas fez com que as coisas realmente ocorressem bem, enfim, e a gente tivesse os resultados que tivemos. Mas principalmente nas outras disciplinas, preparação física, fisiologia, departamento médico, departamento de fisioterapia, as coisas estavam muito soltas. As informações não chegavam até a comissão técnica. Então eu fiz questão de, num primeiro momento, além da análise dos atletas, a gente principalmente analisar o corpo profissional. O que a gente poderia melhorar, que decisões a gente poderia tomar para que essas informações, todas elas, chegassem aos atletas, chegassem à comissão técnica, para que a comissão técnica, sim, fizesse um elenco de maior qualidade. E foi isso que a gente tentou fazer no primeiro mês. Depois do primeiro mês, claro, a gente já analisando o mercado e o contexto de janelas esse ano foi diferente, a gente começou a procurar jogadores realmente que viam o Guarani como uma oportunidade. E aí fomos atrás de jogadores no perfil do Isaac, que estava sem jogar há quase 3 anos, mesmo passando por Fortaleza e América na primeira divisão. Estava encostado no Vasco, o Jamerson do Azures, o Mike do Retrô. A gente pode citar aí quase todos, né? Quase todos que chegaram. O próprio Gênison estava encostado no Cuiabá e veio para cá por causa da nossa conversa. Enfim, eu acho que todos eles entenderam o que precisava para que o Guarani saísse daquela situação. Tanto é que nós vivemos várias vezes a zona de rebaixamento abrindo uma rodada, o que é muito difícil. Você abrir uma rodada na zona de rebaixamento é realmente muito incômodo. E aí a gente suportou muito bem, teve muita força mental para sustentar, fazer resultado e jogar essa pressão para outros adversários que jogariam após a nossa partida. Muito bom. Hoje, então, a gente costuma fazer muita analogia, né? Então, fazendo uma analogia do que você falou, um polvo tem vários tentáculos, mas ele tem um cérebro só. Então, hoje o Guarani é isso, é um polvo, é um cérebro trabalhando os vários tentáculos e ele se comunicando com um comando único. E isso é muito bom. Parabéns por isso. Viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Mesmo. E, Moza, para você, então você é egoísta porque eu estou aqui presencialmente, você está off, você está aí tranquilo aí em Santa Catarina, você tem praia do seu lado, então eu vou emendar uma para o Moza daqui. O Rodrigo tocou num ponto interessante, e eu sou uma das poucas pessoas que chamo o Pastana de Rodrigo, né? Todas as vezes que eu me encontro com ele eu chamo de Rodrigo Não mesmo. tem problema, porque na verdade eu até prefiro. Obrigado. Pois é. O Moza, o Rodrigo tocou num ponto interessante, que é o ponto do esquema tático, né? A gente brinca muito nas nossas transmissões e nos nossos programas diários, a gente sempre diz que o Guarani ele joga com um falso 11. Uhum. O falso 11 do Guarani é o Isaac, né? Que ele faz as duas funções, ele faz tanto o meio quanto a beirada do campo quando tem o espaço para isso. Né? E recompõe muito bem também. Né? Encaixar o Isaac nessa posição foi fundamental para o teu esquema de jogo passar a produzir aquele resultado que você esperava? Bom, o Isaac como ponta, ele acabou partindo mais de uma intuição, assim, né? Porque foi bem no jogo que o Pastana frisou contra o Náutico, que nós optamos por fazer algumas alterações no intervalo. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para o Isaac foi se ele ia conseguir recompor, né? Porque por características físicas, o Isaac não é um ponta, né? Nem para atacar, menos ainda para defender, né? Mas ele, e aí eu gosto de frisar isso porque o jogador é a peça mais importante no processo, porque se ele não executar, você pode até ter uma boa ideia, mas sem o executor não acontece nada. Então ele falou que faria essa função, né, defensiva, porque eu sabia que ofensivamente ele ia produzir. Eu confesso que não imaginaria que ele ia produzir tão bem como ele vem produzindo naquela função, mas aí acabou que o Giovanni Augusto juntou naquele setor, e aí você tem o Jamerson, e aí tem que frisar a coragem e o conhecimento do Pastana de trazer o Jamerson. Eu particularmente não conhecia o Jamerson, e aí o Jamerson, por característica física e técnica, é o cara que se complementa junto com o Isaac e com o Giovanni Augusto. O nosso setor esquerdo ele passou a se tornar um setor bem importante da nossa equipe, mas ele partiu de uma intuição que foi no intervalo do jogo do Náutico, que nós não fizemos um bom primeiro tempo, e aí eu falei, vou trocar, conversei com o jogador, vou fazer, e as coisas, o Giovanni estava voltando de lesão naquele jogo, né?
Então o Isaac começou como meia, o Giovani entrou como meia, o Isaac foi para a ponta. E a partir dali a nossa equipe ela aumentou de produção. Vencemos aquele jogo e com um nível de desempenho importante. Mas para mim, o principal jogo que mudou a chave assim, e aí me deu uma confiança grande que nós iríamos começar a vencer e ter uma sequência de vitórias e iríamos escapar da zona incômoda que nós estávamos, que foi o jogo contra o Vasco. Assim, mesmo nós perdendo aquele jogo, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que nós fizemos na temporada, sob o meu comando, obviamente. Porque nós fizemos um jogo importante, nós tivemos 70% do controle do jogo naquela ocasião, contra o Vasco, lá em São Januário, que o Vasco empurra todos os adversários para trás e nós fizemos o contrário contra eles. Então, a partir daquele jogo ali, na minha opinião, foi onde eu tive uma confiança e uma convicção que nós iríamos vencer, ter uma sequência importante de vitórias e, de consequência, nós iríamos sair da zona de rebaixamento. Se eu não provocar, eu não sou o Ortiz, né? Então, é 4-4-2 ou 4-3-3? A estrutura em si, assim, nós defendemos de um jeito e atacamos de outro, né? Que é uma tendência também, né? O mundo vem fazendo isso, né? Não sou eu que inventei, longe de mim trazer para puxar essa sardinha para o meu lado, né? Mas nós marcamos em 2 linhas de 2, às vezes marcamos um 2-3-1, depende do adversário. Mas a gente costuma atacar em alguns momentos no 4-3-3, em alguns momentos no 3-2-5, aí tudo depende da estrutura, mas, e principalmente do adversário, né? Mas basicamente, assim, a grosso modo é isso, marca de um jeito e ataca predominantemente num 3-2-5, dando essa liberdade para o Isaac e para o Giovani, e usando a característica física do James. Aproxima um pouquinho o microfone pra gente, tá? Levanta aí, pode levantar. Isso aí. Agora ficou... Eu quero esconder meu rosto. Pelo amor de Deus. Só, não é rasgação de seda, não. É um elogio que eu fiz na sua estreia contra o CRB, lá em Maceió. Narrando a partida, né? Durante a transmissão, eu falei assim, nós temos um treinador novo e a única coisa que eu posso dizer agora, sem conhecer o trabalho do Moza, porque essa é a primeira partida, é que o nosso treinador não é preguiçoso. Porque naquela partida eu observei você mudando o Guarani taticamente durante o jogo 4 vezes. Todas as suas substituições mudaram o Guarani taticamente em campo naquela partida. E isso a gente não via por aqui. Não é uma crítica a quem passou, não. É um elogio ao seu trabalho, tá? Foi o primeiro comentário que eu fiz sobre o seu trabalho. Naquele jogo especificamente, nós tivemos 2 dias de treino, né? Sim. E aí é óbvio que nós observamos alguns jogos, você vai pegando coisas positivas que os outros treinadores vinham fazendo, porque quando se perde nem tudo está errado, né? Então, eu tenho essa sensibilidade e principalmente ética assim de ter um certo cuidado de fazer as coisas, porque o próprio Daniel que passou por aqui, o Chamusca, eu respeito muito eles como profissional e principalmente como pessoa, e às vezes as coisas não acontecem, mas para quem já vinha acompanhando o meu trabalho e uma vez com o Pastana nós pegamos o CSA em último e chegamos em 5º, ano passado da mesma forma, chegamos em 5º. A estrutura que nós jogamos contra o CRB era coisas que eu já fazia no CSA e me sentia bem confortável em fazer. Por isso que eu sempre coloco sempre o jogador na frente do processo, porque naquele jogo especificamente, os jogadores foram bem importantes, assim, né? Porque no intervalo nós mudamos a estrutura e eles executaram muito bem. Então, para a ideia funcionar, o executor, que é o atleta, ele tem que estar predisposto a fazer. O Pastana citou coisas que aconteceram ao longo do processo e os jogadores realmente têm coisas internas que não vem ao caso comentar, mas eles fizeram um sacrifício importante que a profissão exige, né? É mérito deles, mas é uma exigência da profissão, né? E eles realmente pagaram o preço e, de consequência, os resultados, o primeiro desempenho ele aconteceu para os resultados virem de consequência. Então, eu acho que é uma junção de coisas, né? O trabalho do presidente, o trabalho do Pastana, o meu e principalmente dos atletas. Muito bom, Moza, muito bom. Agora nós vamos começar com o pessoal aqui, está mandando mensagem para a gente, eles estão ansiosos lá, vou soltar a vinheta do WhatsApp e vou desprender aqui. Só vou explicar a dinâmica do programa, pessoal. O Mozart e o Pastana ficam conosco menos tempo, tá? Então, eu vou direcionar nesse primeiro momento as perguntas. Os áudios eu não sei, né? Tem áudios aqui também e tal. Mas vou direcionar num primeiro momento as perguntas que forem para o Mozart e para o Pastana e depois a gente solta mais as do Ricardo. Tá certo, Ricardo? Combinado, Ortiz. O presidente vai sofrer comigo porque ele me deu uma mancada essa semana aí, está devendo.
19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 19 99 518 6483. É por aqui que você faz toda a programação da Rádio Web Planeta Guarani. Como sempre, não seria diferente hoje, botando as 3 pessoas mais importantes do contexto Guarani falando diretamente com você. Só vou pedir a todo mundo que está mandando mensagem em áudio, a gente vai soltar as que já chegaram, mas que mandem mensagens mais curtas, para a gente poder repassar o maior número de perguntas possíveis, porque o primeiro áudio é do Guilherme, lá de Atlanta, nos Estados Unidos, e é um áudio longo, Guilherme, vai um puxão de orelha aqui, mas vamos soltar e vamos ver o que você fala aí. Boa tarde, Ortiz, amigos do Planeta, tudo bom? Então, primeiro eu quero agradecer o presidente por ter tirado a gente desse sufoco no final aí, e eu estou torcendo muito para que você ou a sua administração perpetue mais tempo no Guarani, porque a gente precisa de gente como você no comando. Pastana, a gente conhece pouco de ti, mas você veio na hora da virada e vamos contar muito com o seu trabalho ano que vem, porque a gente tem que sair dessa Série B e espero que você consiga nos ajudar. E o Mozart, eu queria agradecer você, Mozart, por ter mudado aquele esquema de 4-3-3 que quase levou a gente pro buraco o ano inteiro. E você conseguiu dar uma cara nova pro time, uma cara de time que a gente gosta de ver jogar. E, querendo ou não, você é responsável por a gente ter saído do buraco e muito obrigado. A minha pergunta pode ser para o presidente mesmo. Presidente Ricardo, como você vai fazer para o Guarani ficar mais perto da sua torcida no ano que vem? Como que a gente pode fazer para que a gente não tenha momentos de solidão em relação ao time? Por que você não combina aí com o pessoal do Planeta para ter um contato semanal aí com comissão técnica, com jogadores? E é aqui no Planeta mesmo, onde só tem nossa torcida, e não é nas rádios de Campinas que não sabe nem falar o nome dos caras, né, Moser? Então, a gente quer saber como vamos fazer para ficar mais próximo da torcida. É uma reclamação constante, hein, presidente? Atlanta é a terra do Martin Luther King, né? Pois é, e o Guilherme é campineiro e mora lá, hein? E é gente boa. Pode responder aí, presidente. Eu pensei que ia pro Moser e pro Pastana primeiro. Vamos lá. No momento, eu tive uma entrevista onde eu falei que se precisasse contratar de 1 a 10, o Guarani iria contratar, que nos momentos de dificuldade é onde eu fico mais forte. Mas ali é um momento da gente trabalhar muito e falar pouco. Isso que a gente precisa fazer nos momentos de dificuldades, é se blindar. E eu passei sim para a comunidade bugrina que o Guarani não iria cair, que a gente não mediria esforços para isso. Achamos os profissionais certos, no momento certo, e quanto menos a gente fala nesse momento e mais a gente trabalha, a gente tem certeza que vai dar certo. Então, naquele momento, a gente optou por falar menos, mas a gente precisa sim estar mais próximo da torcida, e a torcida é a nossa força nesses momentos de dificuldades também. E a gente já vai implementar para o próximo ano um canal, não vai ser semanal, mas um canal mensal de comunicação da diretoria com os torcedores. Sabe, Ricardo, você tocou num ponto importante. Uma das coisas que a gente sempre fala na nossa programação é o seguinte: o presidente do clube e o superintendente, eles são tão importantes na gestão que eles só devem falar quando eles tiverem algo a dizer, algo relevante. E a gente percebe que na maioria das entrevistas que vocês concedem, vocês acabam muito mais escondendo e desviando de perguntas do que falando propriamente, né? E a gente gosta da comunicação aberta, da comunicação ativa. O presidente, toda vez que concede uma entrevista, fala até o que não deve.
O Pastana foi dar uma entrevista para uma co-irmã nossa, a Rádio Central, nesses dias, e o presidente dando entrevista para uma outra co-irmã ao mesmo tempo, né? Aí o presidente falou da situação do Yuri, fizemos o depósito da primeira parcela, estamos negociando. E o Pastana, no mesmo tempo, dizendo, não, o Yuri não quer ficar, né? Me comunicou a gente que parece que não quer ficar, que tem proposta do futebol europeu e tal. E aí vocês não imaginam o que virou a cabeça do torcedor do Guarani com duas informações conflitantes ao mesmo tempo, Moser, né? E aí entrou um trevo de 7 folhas. Então, vocês são tão importantes, vocês só devem falar quando vocês puderem falar. Eu quero falar. Fala. Aí fala o que você pensa, pastor. Na verdade, é até bom explicar sobre isso, porque ela não é conflitante. Ela ocorreu. Então, assim, nós realizamos, ele tem contrato, mas ele tem propostas na mesa e já manifestou que tem o interesse de sair. Então, na verdade, ela é uma sequência que acontece nas duas respostas. Claro que depende da forma como a pergunta foi feita também, existem 2 tipos de respostas. Eu quis ser prático na hora que o entrevistador me perguntou, até para que o torcedor saiba disso, porque, infelizmente, os atletas hoje eles não ficam muito tempo no clube, eles entendem o futebol realmente como negócio, e a gente não quer passar uma visão para o torcedor de que pode acontecer de nós conseguirmos convencê-lo, de nós conseguirmos negociar da melhor forma possível e ele ficar. Mas ele foi muito sincero, muito honesto conosco, até pelo histórico recente dele de frustrações, de equipes menores e tal, e aproveitando o bom momento, que eles têm sim interesse em ouvir as propostas do exterior que tem chegado para ele. Sim, é que depois veio o complemento da informação. Sim, né? Surgiu uma proposta e tal. Mas é ótimo que aqui a gente já esclarece e o torcedor bugrino já. E aí a gente teve que passar um programa todo assim, explicando isso pro pessoal, cara. Um programa de 2 horas explicando isso. Assim como eu tive que explicar a embolada muscular do Giovanni Augusto, que o Mozart na coletiva disse que era uma dor no joelho, né? E aí o Giovanni foi para a coletiva, não tive nada no joelho não, meu problema foi uma embolada muscular lá e tal. Eu não sou médico, né? Tá vendo só? Cleitão, vou te dar o privilégio de fazer uma pergunta para o Mozart, Cleitão, mas seja o mais breve possível, porque temos várias mensagens aqui. Mozart, que prazer falar contigo. Eu gostaria de saber, em relação ao grupo que você está gerindo, e aí, me permite, Ortiz, até se depois o Pastana quiser complementar, quando você vai para o mercado de contratações na janela, você tem uma situação, que é tirar o Guarani da inércia de um descenso que estava ali naquele momento, então você tem que buscar jogadores com esse perfil de resiliência para escapar. Tendo agora um tempo próximo e grande até o Campeonato Paulista, muda o perfil dos jogadores que você vai buscar, ou a ideia, já que você também é parte integrante desse processo de renovação para 2023, deve ser dentro da mesma tendência, buscar jogadores que buscam no Guarani uma oportunidade realmente como um pós, jogadores mais jovens. A diferença de contratação do momento da janela para agora, no planejamento, é diferente? A diferença é que nós vamos ter mais tempo, né? Mas o perfil do jogador que nós vamos buscar, assim, tem alguns pré-requisitos que eles são inegociáveis. E essa fome que o jogador tem que ter, essa chama, ela tem que existir. Independente da divisão que ele esteja jogando, do clube que ele esteja jogando, ele realmente tem que vir para cá querendo crescer na carreira. Então, o jogador tem que ter essa ambição e isso é inegociável, assim, né? A grande diferença é que nós vamos ter mais tempo. Talvez essa janela tenha sido... o Rodrigo é bem experiente nesse quesito, mas tenha sido uma das mais assertivas assim, dele, porque pela falta de tempo, pela necessidade. Então, o grande desafio que nós temos agora porque o sarrafo ele subiu, né, significativamente. Assim. Então, nós sermos assertivos como nós fomos, seja na característica técnica, física, enfim. Mas eu tenho certeza que nós vamos ser assertivos, porque a gente já começou, depois que nós chegamos a um determinado número de pontos, nós já iniciamos esse processo. Então, pode ter certeza que nós vamos ser bem criteriosos na montagem do elenco para o ano que vem. Vai ser um perfil
importante, de jogadores que têm uma capacidade importante, que têm ambição na carreira, que vai vir aqui com ambição desportiva também, para fazer um grande paulista, se Deus quiser participar da Copa do Brasil, que esse é o nosso objetivo nessa reta final do brasileiro, e ser protagonista em todas as competições, no Paulista, na Copa do Brasil, se nós alcançarmos, se Deus quiser vai acontecer, e no Campeonato Brasileiro. Então o jogador vai ter que ter essa fome, essa ambição, essa coragem de ser protagonista em todas as competições que nós disputamos. Quer complementar, Pastana? Não, acho que o Moser falou tudo. A única questão que a gente faz questão de falar aqui, de explicar para o torcedor, que os nossos critérios não são simplesmente foi destaque do time tal, foi destaque da competição tal. Não, ele tem que estar inserido num contexto que a gente acredita, que é esse também, né? de motivação, esse de características dentro do modelo de jogo que o Moser quer praticar para o ano que vem. E todas essas conversas nós já iniciamos há um mês, então pode ter certeza que nós seremos muito criteriosos mesmo. Pergunta agora do Marco Gomes, creio. É o Marco Gomes. É uma pergunta que veio em áudio. Vamos ver para quem que ela é direcionada. Fala, Ortiz. Boa tarde, Ortiz, Cleitão. Dei uma sumida aí, mas é correria do dia a dia. Infelizmente não estava conseguindo ouvir vocês aí. Mas hoje eu tô aqui. Eu vi que a galera do Guarani vai participar aí, né? Vamos ver o que nós temos de novidade. Reforços, renovações de contrato, ver se eles soltam alguma coisa para nós, né? A situação do Yuri, vários jogadores aí, né? Que vão terminar o contrato agora no final do ano, né? Tem jogadores engatilhados, é lógico que eles não vão falar assim, né, abertamente, mas as informações que nós torcedores queremos, né? Um elenco mais forte para o ano que vem e com certeza eu acho que nós temos condições de subir para a Série A no ano que vem. Bicho papão já não vai ter nenhum, eu acredito. Beleza? Um abraço para vocês aí, estou na escuta aqui. Emendando na pergunta dele, no comentário dele, é óbvio que nós não vamos falar de planejamento, nem de nada nesse sentido agora. Né? Nós ainda temos... Ele acabou perguntando e respondendo. Nós ainda temos 2 partidas por disputar e elas são importantíssimas, né, Mozart? O Guarani ainda tem objetivos na temporada para conquistar. Pastana, eu me lembro na sua entrevista coletiva de apresentação, quando a gente falou de um pouquinho, né, de planejamento para 2023, você falou assim, a nossa meta em 2023 é sermos muito mais assertivos. Esse é o caminho do Guarani para 2023? Completando até o comentário dele, ele mesmo fala sobre a melhora do elenco. Eu acho que essa melhora do elenco nós já obtivemos. O elenco já é melhor do que o que nós pegamos, mesmo sem fazer grandes mudanças. Claro, tiveram as contratações, mas vamos analisar, mesmo os jogadores que aqui estavam, por exemplo, João Vitor e Derlan, são outros jogadores completamente diferentes dos que quando a gente chegou. Então, por isso que eu friso muito a questão do trabalho. O Moser, o Jackson, o Denis, toda a comissão técnica, o Benhur, que é da casa, o Fernando, o Daniel, nosso fisiologista, enfim, todos eles fizeram com que esse mesmo elenco evoluísse. Então é óbvio que hoje, se nós tivéssemos que falar sobre planejamento, o primeiro ponto seria renovar 60% desse elenco. É possível? Aí é uma coisa que nós estamos aos poucos conversando com os clubes de origem, e tentando convencer os jogadores para que realmente eles fiquem, que 2023 vai ser um ano ainda melhor. Mas eu creio que essa assertividade que todos pedem e que eu mesmo falei naquela primeira entrevista, ela já ocorreu com o próprio trabalho dessa comissão técnica e com o esforço dos próprios atletas. Isso é importante. Isso é importante. E agora uma presidente aqui, ele emendou aqui, presidente. Eu esqueci de perguntar da situação do Bidu. Abraço a todos. Tem alguma novidade na situação do Bidu, presidente? Não temos nenhuma novidade ainda. O atleta segue com contrato até o fim da Série B com o Cruzeiro e estamos aguardando o posicionamento deles. Ô Mozart, foi bom ganhar do Cruzeiro lá? Aliás, você ganhou as 2 dele. O que você acha? Aliás, você ganhou as 2 dele. O nosso histórico recente contra o Cruzeiro é bom, né? Nós empatamos uma vez com o CSA na nossa primeira passagem lá no Cruzeiro, o treinador era o Filipão, e ganhamos 3 vezes seguidas, né? Ano passado e 2 vezes esse ano. Então, é um histórico importante. E esse ano tem um gosto ainda mais especial, porque o Cruzeiro, né, fez um campeonato importante, né? Foi merecidamente o campeão.
E a única derrota que eles tiveram em casa foi contra nós, né? E assim, na minha opinião, num jogo bem sólido assim que nós fizemos, né? Porque era um jogo que ele acabou se tornando uma armadilha, não? E assim, não me entendam mal, é óbvio que é melhor jogar com 2 jogadores a mais, mas você corre o risco de baixar o nível de concentração por esse fato, inconscientemente acontece. E se você acaba atacando de qualquer jeito, você se expõe de maneira desnecessária, né? Tanto é que nós concedemos 1 ou 2 contra-ataques, se eu não me engano, para o Jajá, que dentro de uma lógica normal de jogo aquilo não aconteceria, né? Mas assim, eu fugi um pouco da resposta. Foi bem satisfatório ganhar deles de novo. Foi gostoso, né, pastor? Muito. Ganhar do Cruzeiro. Foi gostoso, não nego. Foi muito gostoso ganhar 2 do Cruzeiro esse ano. Pena que não estava cheio o estádio lá, né? Só tinha acho que tinha 21 mil pessoas. É porque eles sabiam que iam perder. Se tivesse 60 mil, seria melhor. É porque eles sabiam que iam perder, né? Eles sabiam que... Porque o Cruzeiro, o retrospecto do Guarani é favorável contra o Cruzeiro. O Guarani tem um retrospecto de mais vitórias do que derrotas contra o Cruzeiro na história do confronto. Sabiam que iam perder, não teve jeito não. Que continue assim. Agora vamos ganhar do Vitória na Série B do ano que vem e subir. Pastana, você veio do desafio do Vitória, né? Vitória numa campanha um pouco difícil na Série C do Campeonato Brasileiro. Chega num Guarani com a obrigação de remontar esse elenco, né? Ou de adaptar esse elenco, né? Para que ele pudesse surtir os efeitos necessários e tal. Eu queria que você fizesse um paralelo entre os 2 trabalhos. Rapidamente, assim, para não exigir muito de você. Não, se é que existe. Os 2 trabalhos foram muito parecidos, porque a Série C não existia janela de transferência. Sim. Então eu também cheguei lá e tive que organizar um pouquinho melhor as informações entre os departamentos e também fazer algumas contratações que eram nítidas, assim. Existia uma falta no elenco, o Vitória, como todo mundo sabe, privilegia muito as categorias de base e existiam lacunas importantes. Foi o que foi feito lá. Infelizmente, o primeiro treinador, o Fabiano Soares, não conseguiu os resultados, mas conseguiu reorganizar taticamente a equipe, que vinha de um trabalho do Geninho, bem diferente. Assim, E aí vem o João Bursi com uma metodologia mais parecida com a do Fabiano Soares. Isso é importante falar, assim, até o futebol brasileiro tem uma característica que, para mim, é prejudicial aos clubes e aos treinadores. A gente muda de 8 para 80 toda hora. Então a gente precisa entender que essas mudanças elas não podem ser tão drásticas num ano onde tem janela, no meio de campeonato. Você precisa encontrar características semelhantes de um treinador para outro. Então isso não ocorreu lá. Então foi muito difícil eles voltarem ao caminho, voltaram só com o João. Aqui eu posso dizer também, eu já trabalhei com o Chamusca, então eu posso falar, realmente existe uma diferença grande de metodologia e isso realmente prejudica para que as coisas andem muito rapidamente. Demorou um pouquinho também, a gente demorou 1 mês aí para encontrar o caminho, mas o Mozart foi bem assertivo nas decisões e a gente conseguiu encontrar. Mas eu cito que os 2 trabalhos foram muito semelhantes. E eu trabalhei com o Daniel aqui, posso dizer também que há certas semelhanças entre a metodologia de trabalho de vocês, mas existe uma diferença grande, que é a sua capacidade de adaptação ao adversário. Você é muito grande nisso, viu? Obrigado. Eu concordo assim com o Rodrigo, assim, falando um pouco do Vitória, assim, eu conheço bem o Bursi, né? Enfrentei ele na base, eu estava no Curitiba, ele no Palmeiras, acompanhei ele por 2 anos lá acho que no Cianorte ele estava. No Cianorte. E assim, o Pastana foi bem assertivo e assim, o Rodrigo tem uma característica importante, que ele dá oportunidades para treinadores que ele acredita. E isso tem que exaltar porque não é uma coisa simples, sabe? E o Brasil tem muitos treinadores com capacidade e que precisam de oportunidade. Muitos. E o Rodrigo é um dos poucos executivos que tem esse entendimento, porque ele tem um entendimento do jogo também, daí facilita essa leitura dele, mas principalmente a coragem de dar. Eu falo por mim, eu não canso de falar isso para ele, eu vou ser eternamente grato a ele, porque ele que me deu a oportunidade. Eu estava 6 anos no Curitiba, ele foi o cara que brigou por mim dentro do clube, queria que eu fosse o treinador lá na ocasião, e aí o clube optou por ir por outro caminho e foi o cara que me levou para o CSA, e a partir daí a minha carreira começou a acontecer, né? Então, e com o Bursi está sendo a mesma coisa, né? Era um cara que precisava
e tinha feito 2 bons anos no Cianorte e precisava de uma oportunidade num clube de maior expressão. Tanto é que, para mim, não é surpresa alguma deles terem conseguido levar o Vitória novamente à Série B. Isso aí. Uma mensagem agora do Eugênio do Flamboyant, aqui em Campinas, 1 minuto e pouquinho de áudio. Boa tarde, Ortiz, amigo planeteiros. Gostaria de fazer a pergunta para o presidente assim. O quadro esportivo do Guarani, das piscinas, já foi muito utilizado. Antigamente não tinha nem um espaço separopé ali para tomar um sol. Isso daí revertia em dinheiro para o clube, até para reverter para o futebol. Qual é o meu pensamento hoje, presidente Ricardo? Por que a gente não convida esses ex-sócios a voltarem a participar aí das piscinas? Não cobrando novamente um título, mas sim que se pagasse a mensalidade, sei lá, hoje de R$100, R$120, que seja, para a gente poder voltar a fazer dinheiro aí nessas piscinas aí. A gente também acaba vendo aí o ginásio parado, a gente não vê show, a gente não vê aquela festa do verde e branco antigamente, tudo isso movimenta, né? Os shows que tinha antigamente hoje não tem mais. Até mesmo eu vou dar um exemplo aí, Ricardo, a gente vai ter 3 meses aí parado, né? Com às vezes de futebol, aí a Copa do Mundo para quem gosta, enfim. Então a gente não vai fazer um show grande, uma grande banda aí do cenário internacional e angariar um dinheiro para a gente poder reverter tudo para o futebol, fazer um Paulista forte, fazer uma Série B forte, para a gente poder subir. Você ficou algumas ideias, eu gostaria que o senhor decorresse sobre esses assuntos aí. Um abraço a todos aí. Sei que a pergunta foi Hoje direcionada... sempre Guarani, né? Ô, Eugênio, valeu, obrigado. Sei que a pergunta foi direcionada para o Ricardo, mas só uma dica. Essa possibilidade de qualquer pessoa que tenha sido sócia do Guarani a qualquer momento voltar a ser sócia pagando a mensalidade já existe há cerca de 5 anos, né, Ricardo? Toda pessoa que queira ficar sócia do Guarani, ela pode pagar a mensalidade durante 12 meses e após esses 12 meses ela ganha o título e depois de 2 anos ela também tem direito à participação na vida política. Isso já existe, nosso ginásio foi reformado por completo, temos um campeonato interno de futsal no ginásio com mais de 10 times jogando, bateu recorde de inscrições aí nos últimos tempos. Estamos reformando agora, fazendo toda a troca do gramado do campo sintético. As piscinas passaram por manutenção e estão passando. A gente vem melhorando muito o clube. Agora no mês de novembro, 7 quadras de beach tênis aqui, onde vai ter... Pô, vai sair do papel isso aí? Já está pronta, a gente tem inauguração agora no começo de novembro. Enfim, hein? Vou até anunciar aqui com o bar do Candreva. Olá. Então, assim, são muitas ações que a gente vem fazendo no clube. O clube tem resgatado, sim, muitos ex-sócios estão voltando, o quadro associativo aumentando. Fizemos FanFest durante a Série B, vários jogos da Série B transmitidos nas quadras cobertas com telão, para a nossa torcida acompanhar. Tem muita coisa acontecendo no clube, sim. Eu vou dar uma agilizada aqui, pessoal. O Eugênio, antes de se despedir, deixou aqui. Ortiz, por favor, deixe meu muito obrigado ao maestro. O maestro é o Moza, a gente chama de maestro lá, viu, Moza? De vez em quando vai do bestial à besta também, mas não tem problema. O maestro é o que burro com sorte, né? Como diz o Levi, né? Você sabe que essa questão do burro com sorte, você trouxe para uma coletiva num jogo de sábado. E na sexta-feira à noite, nós falamos exatamente no jogo que eu tirei o Giovanni Augusto, né? E, pô, foi no jogo que tirou o Giovanni Augusto. Me elogiaram atrás ali, foi coisa linda. E na sexta-feira à noite, no programa noturno, nós fazemos um programa à noite, das 8 às 10 da noite, de sexta-feira. E o meu comentarista falou assim: eu espero que o Moza seja o burro com sorte amanhã. O Levi faz essa analogia, é legal, né? Ele até lançou o livro, eu preciso comprar o livro dele. Coitão, faltou você perguntar para quem, Coitão? Faltou perguntar para o Pastana, Ortiz. Então manda bala, pergunta para o Rodrigo, que ele está com um sorriso enorme aberto lá, esperando sua pergunta. Vamos lá. Pastana, eu gostaria de saber um pouquinho de você, porque você vivencia 2 momentos distintos do Guarani. Você participa da campanha do acesso da Série C
para a Série B do Guarani e volta 6 anos depois num outro contexto, mas também num contexto de dificuldade, porque de onde foi tirado o Guarani quando você esteve na primeira passagem, você tinha agora a missão de livrar de voltar para lá. E eu gostaria de saber qual é o Guarani que você encontra, quais são as diferenças que você encontra no Guarani Futebol Clube depois de 6 anos. Boa pergunta, Cleito, mas você me coloca numa encruzilhada, né? Porque são duas gestões diferentes. Eu acho que não ficaria legal eu comparar as gestões, mas eu vou te falar dos 2 momentos do Rodrigo Pastana. Eu chego aqui na Série C para montar uma equipe ainda para a Série C, né? Sob o comando do Marcelo Chamusca. Eu vinha de um trabalho complicado no Ceará, junto com o Lisca no estadual, onde o Ceará ficou inclusive fora da Copa do Nordeste, mas eu chego aqui para fazer um planejamento desde o início. E esse ano não, esse ano diferente da outra oportunidade, eu chego aqui dentro de um trabalho já corrido, enfim, com alguns problemas. Quando a gente chega no meio do caminho é um pouquinho mais difícil, e eu posso te dizer que nas 2 gestões eu tive total autonomia, total confiança dos presidentes, dos colaboradores, do conselho de administração. Então eu não tenho o que reclamar do Guarani quanto a isso. E por isso mesmo que quando o Ricardo me ligou, quando o presidente me ligou, eu aceitei de pronto vir para esse desafio, porque eu sabia que aqui eles são sérios. O Guarani sempre foi sério nesse aspecto de dar autonomia para o executivo de futebol, para o superintendente de futebol no caso, tocar o trabalho e fazer da melhor maneira possível, sempre a várias mãos, né? Ninguém decide nada sozinho, mas no caso do Ricardo eu posso te dizer que ele é um parceiraço nas decisões, a gente conversa a várias mãos, traz o Denis para as discussões, o Benhur, até mesmo o Rui, que é o nosso analista de desempenho, para toda e qualquer discussão. Além de toda a equipe multidisciplinar, os médicos hoje participam de todas as decisões, e o Daniel, o fisiologista, também. A gente vai agilizar um pouquinho as perguntas para os 2 agora, porque nós temos mais 10 minutos de Daniel vocês. não, desculpa, Rafael, o fisiologista, isso. desculpa. Nós temos mais 10 minutos com o Pastana e com o Mozart, então eu vou priorizar agora as mensagens para ele, presidente, a gente vem em seguida, tá bom? O seu Valdir Montanhar só diz aqui, boa tarde, vamos fazer um Guarani mais forte, presidente, tá vendo? Eu falo isso para o senhor faz anos. Né? O meu pedido para o senhor era esse, vamos deixar o Guarani maior do que o Guarani que a gente pegou quando a gente sair daqui, né? Acho que está valendo ainda, né, presidente? Está valendo e a gente tem feito isso, né? As pessoas elas olham muito para o futebol, mas o organizacional e o administrativo do Guarani hoje é completamente diferente do que se viveu há algum tempo, né? O Daniel lá de Santa Rosa de Viterbo, boa tarde, Ortiz, gostaria de parabenizar o Mozart pela coragem de acreditar no projeto Permanência. É pouco, mas conseguimos. E ao Ricardo Moisés, um ano difícil pessoalmente no Guarani, mas conseguiu dar a volta por cima. E ao Pastana, pouco tempo de trabalho, mas objetivo atingido. E vamos para cima no ano que vem. Acho que é uma mensagem de otimismo, né, claro, Pastana? E claro de agradecimento, né, enaltecimento pelo trabalho, né? Não, a gente que agradece a oportunidade de voltar para cá. Vocês tomam tanta pancada de vez em quando, né? Não, mas é normal, é a nossa função. Também não tem só bônus, tem o ônus e a gente tem que entender isso. É isso, então, agradecendo ao Daniel. O Marcelo, como aqui a pergunta não tem filtro, né? Não vou fazer para o Moza, vou falar para ele, tá, Moza? Você não pode responder isso, você perde o grupo. Vamos lá. Tá? O Marcelo pergunta para o Pastana, a torcida do Guarani poderá comemorar as saídas de jogadores como Iago, Júlio César e Edson para o ano que vem? Olha, a gente tem discutido bastante sobre o planejamento, mas aquilo que nós mesmos já falamos aqui, né? Seria antiético da nossa parte comentar o nome de Beltrano ou Ciclano, quem vai sair, quem vai ficar, e também nos atrapalharia no mercado. E é cedo ainda, né, Pastana? Nós temos 2 jogos e ainda temos o objetivo de alcançar na temporada, o principal deles, uma vaga na Copa do Brasil, que hoje está muito próxima, mas ainda não está garantida. Sim, mas é claro que a gente já vem falando também sobre o planejamento do próximo ano. A gente tem uma Copa aí, tem bastante tempo para fazer a pré-temporada. Eu creio que 2023 será uma das melhores temporadas para o futebol brasileiro, justamente pelo tempo de pré-temporada que nós teremos. Eu tenho certeza que você vai ter essa resposta para me dar. O Guarani encerra o campeonato no dia 6, né? 6. Dia 6 de novembro, contra a Chapecoense. Provavelmente, não, o jogo agora vai ser mantido porque ontem o resultado do CSA
força a que esse jogo ainda tenha algum interesse na última rodada, né, Moza? Depende da Chapecoense. Se a Chapecoense ganhar, não. Então pode ser que até antes. Mas o Guarani encerra a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí? Férias para todo mundo? Se representa quando? Começo de dezembro, um mês de preparação? Como é que é isso? Férias para os atletas, né? Então, eu e o Moza a gente fica trabalhando, né? Isso é o que ninguém vê. Ó, vou defender o pessoal. Você, o Mozart e a comunicação ficam trabalhando. Também. Não, nós voltamos dia 5 de dezembro. Já está acertado. Dia 5 de dezembro nós retornamos. 30 dias, então, de férias para o elenco. E aí, no dia 5 de dezembro, reapresentação do elenco. Com os atletas que têm um contrato vigente com o Guarani e potenciais novas contratações. Nós entendemos que dia 5 nós poderemos voltar. Dias. Não, no dia 5 nós poderemos voltar, dia 23 a gente libera, porque a gente entende Natal. que é uma data familiar, Natal e Réveillon, que eles merecem sim estar com a família pelo ano e pelo próximo ano também. O nosso calendário de futebol está ficando cada vez mais apertado para os atletas. Então eles ficam com a família na semana de Natal e Réveillon e voltamos dia 2. É isso, então, olha, isso é planejamento. Isso há muito tempo a gente não tinha aqui no Guarani. Já está definido já, há alguns dias. Palavra de quem esteve aqui até pouco tempo atrás e não via isso acontecer não, viu? Parabéns. Uma mensagem agora do André Silva, 42 segundos. Boa tarde, Ortiz. É o André, tudo bem? Ortiz, agradecer ao Mozart, ao presidente e ao Rodrigo aí pelo grande ano aí que a gente vai ter, né? Fugindo desse inferno da Série C, como eu sempre digo aí nas nossas conversas. E eu queria fazer uma pergunta. O Guarani tem um trunfo, que é a Copa do Brasil que virá, se Deus quiser, o Paulistão e o campeonato da Série B. Como isso pode influenciar na contratação de bons valores aí, tá? Dentre esses bons valores aí, eu cito alguns aí de times que caíram, como o Jean do Náutico. Ele pode ser uma peça a ser encaixada no nosso Bugrão? Um abraço a todos. Aliás, o Jean Carlos do Náutico acho que é o jogador mais cobiçado do mercado brasileiro nesse momento, né, Pastana? Pode responder, por favor. Vamos lá. Bom, sendo bem direto, não para nós. Não para nós, ele tem características muito semelhantes à do Giovani. O Giovani já tem contrato, então nesse momento nós temos outras prioridades. O Moser pode falar um pouquinho aí sobre as prioridades, até para que ele possa explicar um pouquinho do que a gente está pensando para o ano que vem. Mas Jean Carlos não para nós, mas claro que virão ótimas oportunidades, porque nós temos uma vitrine excelente, a melhor vitrine do país, que é o Paulista no primeiro quadrimestre. Podemos vir a ter a Copa do Brasil pelos resultados desses últimos 2 jogos, ou pelos paulistas, né, que podem entrar na Libertadores, e pela Série B. É uma excelente vitrine, todos querem vir, e nós que temos que ser assertivos nas escolhas. O calendário do Guarani favorece, né, moça? Sem dúvida. A camisa, o calendário, enfim. Eu gosto bastante do Jean, assim, acho um jogador interessante, tem uma bola parada importante, né? E hoje bola parada define 40% dos jogos, estatisticamente falando. Mas já tomou um bloqueio ali, hein? Mas é que essa decisão é sempre em conjunto, tá? E aí eu faço do Pastana as minhas palavras. Ele é um excelente jogador, mas não se enquadra naquilo que a gente acredita. Isso não tira nenhum mérito dele, nenhuma capacidade dele. É que nós temos o Giovani Augusto que preenche esse espaço do campo e tem contrato vigente. Com relação às contratações, nós estamos definindo a permanência de alguns jogadores e estamos monitorando vários, né? Fizemos contato com outros, enfim. Mas no momento oportuno a torcida vai ficar a par de tudo que nós vamos decidir. Eu vou soltar mais uma mensagem aqui. Nós temos mais 3 minutos com vocês. Eu vou só pedir uma gentileza, se a gente eventualmente estourar o tempo. Não tem problema. Sem problema algum. Se vocês puderem ter uma disponibilidade um pouquinho maior. Tranquilo. E tal, tá bom? Tá bom. Vamos ouvir um áudio do seu Romildo, grande seu Romildo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ortiz, presidente Ricardo, Rodrigo, né? Quer que chame assim, né? E o Mozart, nosso treinador. Mozart, para você, por que tanto tempo você demorou para mudar o esquema de jogo e trazer os jogadores que realmente estavam afim? Eu sei que tem coisas que não pode vazar, mas, por favor, esclareça. Por que da sua demora? Então, assim, que tem coisas... nós, brasileiros, somos bem imediatistas, né, em todos os sentidos. E no futebol não é diferente, talvez...
com uma intensidade ainda maior, né? E tem coisas e tem processos que eles demandam um pouco de tempo. Então, você primeiramente introduzir um sistema, um sistema tático na equipe, demanda um certo tempo. Criar os comportamentos coletivos demanda outro tempo, porque ainda mais nós chegamos numa sequência importante de jogos, e aí você tem pouco tempo para treinar. Muitos ajustes são durante os jogos, né? O jogador chegando, enfim, os treinadores, cada um tem uma ideia, e não existe certo e errado, os treinadores são diferentes. Então, tem situações que elas demandam tempo, e eu acho bem natural. Então, não tem a questão de troca de sistema. Eu, desde o primeiro dia, eu treinava, e as informações eram as mesmas do treino de hoje pela manhã, por exemplo. É que hoje se tornou tão automático certos comportamentos na equipe, que hoje é muito menos trabalhoso do que foi há 4 meses atrás, que é muito natural, né? Vou dar um exemplo: o jogo do Sport que nós perdemos de 2-1. As informações, o sistema, a preparação para o jogo, ela foi muito parecida com o jogo do Cruzeiro, com o jogo véspera do Cruzeiro, que nós jogamos em casa contra o CRB, né? O CRB até foi um pouquinho diferente, porque o Daniel vem marcando de uma forma diferente, então a preparação foi um pouco diferente, mas em termos de comportamentos coletivos, de treinamento, eles foram muito parecidos. A diferença é que hoje, depois de 4, 5 meses, o desempenho da equipe é depois de um mês que eu tinha chego aqui, o desempenho era outro, e eu acho bem natural, e sinceramente, sendo brasileiro, né, porém com uma experiência de 12 anos fora, você acaba se acostumando com a cultura, né? Então, culturalmente, nós somos um país extremamente imediatista, e no futebol de maneira muito mais intensa. Então, a pergunta dele eu acho natural, assim, né? E para mim é bem fácil, assim, de responder, porque o início do processo é difícil, mas daí você acaba vivenciando experiências em outros clubes, vou dar Chapecoense, o próprio Cruzeiro, né, eu e o Passani estávamos juntos, que aquilo ali é um processo que é importante você passar por ele para tirar aprendizados, porque muitas vezes a gente aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias, porque a derrota te faz refletir realmente e de consequência você melhora, né? Então eu sabia que nós estávamos no caminho certo, que aquele era o processo, é óbvio que com pequenos ajustes ao longo do caminho, mas que nós estávamos no caminho certo, que em algum momento a chave ia virar, que o desempenho ia acontecer e de consequência os resultados, porque as experiências que eu tive recentemente me fizeram com que eu tivesse essa convicção, né? Então, acho que qual foi o grande mérito? Além das contratações, obviamente, mas ser fiel ao processo, né? Acreditar que aquilo em algum momento ia dar certo. Então, isso, e aonde que eu cheguei a essa conclusão com as experiências recentes, né? Eu queria até, vou confidenciar aqui um bastidor desse jogo. Esse jogo o Ricardo estava conosco. Nós tivemos um gol anulado irregularmente, era para nós termos empatado. E naquele jogo, não sei se todo mundo se lembra, mas nós estávamos com o Hernando fazendo a primeira partida conosco. Sim. E o Nicolas Careca de falso 9. Sim. Então, assim, não é fácil adotar padrões com atletas que você ainda não confirmou como titular, enfim, tudo isso. E naquela partida, após o final do jogo, o Moser, no nosso fechamento ali na reza, o Moser falou sobre isso, que nós estávamos adquirindo padrões, que o resultado, claro, não era o que a gente queria, mas que nós tínhamos sido prejudicados pela arbitragem, que a gente em algum momento também se desconcentrou do jogo, mas que ali ele via assim um time. E o presidente estava junto e também deu depoimentos. E naquele jogo o Moser falou assim, tenho plena confiança que esse time sairá do rebaixamento faltando 4 ou 3 rodadas. E acabou acontecendo. E isso é sinal da convicção que principalmente ele e o presidente, fiel aos processos, fez com que os jogadores ali tivessem confiança. Não, cara, ele falou e nós temos que fazer, nós temos que não nos desconcentrar mais, como foi naquele dia. Nós nos desconcentramos, senão a gente teria empatado aquela partida. Sem dúvida. E aí os jogadores ali viraram a chavinha, viram que estava todo mundo dentro do vestiário, inclusive o presidente falou naquele momento,
para que as coisas realmente tivessem um lado positivo, mesmo numa derrota. E eu me lembro de uma coletiva... Posso pegar o gancho do Claro. Rodrigo, do Pastano? Claro. O presidente é um cara que está aqui, a gente, eu acho que é sempre importante também frisar que eu respeito, primeiramente, óbvio, por ser o presidente da instituição, mas eu respeito ele como homem, porque nos momentos difíceis aqui ele esteve conosco, né? Então, e não é simples, sabe? Não é simples, porque hoje tem mídia social, hoje, assim, eu particularmente não tenho, né? Respeito quem tem, mas porque a gente é bombardeado por tudo quanto é lado e muitas vezes nós não temos o direito de resposta. Você só é bombardeado sem ter o direito de resposta, né? Então, não é legal isso, porém é o sistema que a gente vive, né? E faz parte. Então é importante frisar isso, porque eu tinha convicção que nós conseguiríamos, respeitando o processo. Eu gosto muito do Bernardinho, que é de um outro esporte, né? Mas é uma referência, campeão olímpico, enfim, medalhista de prata como atleta e campeão como treinador, e ele fala muito do processo, porque o processo ele é doloroso, assim, ele não é fácil, porque nos afasta da nossa família, que são as pessoas que a gente mais ama, né? E tem zelo. Mas só que esse processo ele é necessário, ele é doloroso, existe um sacrifício enorme que faz parte da nossa profissão, né? Que nos tira o sono, muitas vezes nos tira a saúde, que faz parte da profissão. Mas é importante que as pessoas saibam, porque infelizmente, não todo mundo, não generalizando, mas o externo não entende que nós trabalhamos bastante, porque vê sempre o produto final, e o produto final é um lazer para eles, mas se trabalha muito no futebol, né? Se trabalha muito no futebol, e é importante que as pessoas saibam, porque a partir do momento que saibam que existe esses processos dentro de um clube, vão nos respeitar um pouco mais, né? Porque, e mais do que profissionais, nós somos pessoas comuns, né? Que temos família, enfim, e pode ter certeza que muitas vezes quando nós somos bombardeados, e em alguns momentos justamente, e eu sou o primeiro, e em alguns momentos injustamente, tem um monte de gente que sofre conosco, né? Então, é importante, acho que, esclarecer isso aí para o pessoal. Vou trazer um depoimento pessoal. Eu já trouxe isso uma vez num dos nossos programas, então faço questão de trazer para você também. Eu tive uma conversa há algum tempo, uma conversa reservada com um amigo que ainda trabalha no Guarani, da minha época, e essa pessoa me disse o seguinte: Ortiz, o sucesso que nós estamos tendo tem muito do Mozart. O Mozart é um cara extremamente trabalhador. O Mozart, ele chega aqui às 7h30, 8 horas da manhã, já quer ver o vídeo da partida, quer pegar os detalhes, quer ver vídeo do próximo adversário, a gente assiste o vídeo 3, 4 vezes, ele vai detalhando tudo isso. E você já esteve aqui, você sabe, nós nunca tivemos um treinador que fizesse isso aqui dentro. Então, é um depoimento assim, de alguém da tua comissão técnica, para você saber o quanto esse pessoal te abraçou também nessa sua chegada ao Guarani. Assim, o Pastana citou alguns nomes e eu confirmo, assim, né? Quando você chega num ambiente que os profissionais são capacitados e principalmente são verdadeiros, facilita muito o meu trabalho. O treinador é um facilitador, e eu acho que e daí a experiência é importante. Você vai entendendo as mensagens e identificando os profissionais que você tem, e aí você tem a confiança de delegar, né? Então, esse corpo técnico, eles são extremamente capacitados, e daí respeitando realmente o processo, né? E eu encaro o treinador como ladrão de ideias, assim, né? Acho que é o Capello que falou isso, enfim. E a questão de criar essa metodologia de chegar um pouco mais cedo, porque assim, você só cobra aquilo que você faz, né? Então não tem como eu cobrar de um colaborador meu que ele chegue 7h30, se eu chego 9 horas, o treino está marcado para 9h30. Você é o exemplo, né? Exatamente. Então, eu só cobro aquilo que eu faço, né? Então, e assim, o treinador é o ladrão de ideias. A questão de fazer feedback de jogo, como você falou, eu trabalhei com o Barroca, que vai ser meu próximo adversário, um cara que eu respeito muito, admiro muito o trabalho dele. Até nós trabalhamos juntos, foi o Pastana que contratou ele na época, que por sinal, um excelente profissional, um cara. E a questão do feedback, ele sempre, uma coisa que te marca, ele falou assim: o feedback é um trabalho artesanal, né? E realmente é, né? Então você tem que estar ali, sentar, assistir, fazer voltar, a marca do tempo. E faz parte. Então você acaba roubando ideias de vários profissionais que você se identifica, né? Então, basicamente é isso. Agora, um dos integrantes da nossa equipe, Mozart, seu companheiro de entrevista coletiva, o Fernando Lovato, ele é
Você vai se lembrar dele, Sim. né? Na última coletiva que participou, te deu um beleza, Mozart e tal, né? Ele faz uma pergunta para o Pastana, mas antes ele diz boa tarde a todos, abraço para o Mozart, meu parceiro de pergunta na coletiva. Abraço para ele também. E se o Pastana acha que eu sou fissurado por categoria de base, o Fernando Lovato é 10 vezes mais fissurado que eu. E a pergunta dele é destinada às categorias de base. Pastana, qual o planejamento do Guarani para as categorias de base? Olha, eu vou ser bem sincero quanto a essa pergunta, já respondi essa pergunta para alguns colegas de vocês da semana passada. Eu tive pouco tempo de integração com as categorias de base nesses primeiros 4 meses que eu estou aqui. Então, agora terminando os nossos objetivos aqui, tomar a classificação na Copa do Brasil, nós vamos sentar, eu, o Pena, o Moisés, que agora aqui chegou, né, o novo treinador do Sub-20, para conversarmos sobre isso. O Moser, inclusive, já teve uma conversa preliminar aí, informal com o Moisés sobre estilo de jogo, sobre alguns atletas que vieram treinar conosco. Então nós podemos citar sobre alguns atletas que tiveram conosco durante esse campeonato, né? Mas não tem nada planejado ainda não. Tenho que ser bem sincero que esse planejamento ainda vai acontecer. Tá certo. O Wellington Proença está lá em Campo Mourão, no Paraná, só dizendo que está na audiência e deixando um Deus abençoe a todos, aí agradecendo pelo trabalho e pelo livramento que a gente teve aí nessa temporada, né? Podemos dizer que foi um livramento, né? O Emerson da Combirita também registrando. Boa tarde, planeteiros, nação bugrina, presida, Mozart, parabéns, presida, pela ótima gestão. Parabéns, Mozart, pelo ótimo trabalho de recuperação. Obrigado. Precisamos, presida, vamos fazer um Guarani forte o ano que vem. Abraço a todos. Né, presida? O presida, a princípio, fica até o final de março, né, presidente? Campeonato Paulista, aí a gente pode cobrar bastante do Ricardo, né? Acho que o microfone está desligado aí, mas se quiser soltar o pode sim de novo aí, a gente agradece. Pode sim, Ortiz, a gente vem a cada ano aí, eu estou à frente a 3 paulistas e um melhor do que o outro, e com certeza 23 melhor que 22. É isso. As perguntas para o Ricardo eu vou fazer daqui a pouco, para a gente poder liberar o Mozart, tá? Então, as perguntas que eu não estou fazendo agora, podem ter certeza que elas serão feitas daqui a pouquinho, tá, pessoal? Eu estou passando e deixando todas como não lidas aqui. Tem um áudio agora do Guilherme Sampaio, eu não sei a quem é destinado, então vamos ter que ouvir. Boa tarde, Cleitão, boa tarde, Ortiz, presidente, Pastana, Mozart, se ainda estiverem aí na altura da minha mensagem. Gostaria de fazer uma pergunta para o Ricardo. Eu apaguei a minha anterior porque ela já foi respondida, tá? Não quero perder a oportunidade. A gente vê a parte de uniformes, de materiais do Guarani um pouco defasada, né? A gente não vê lançamentos de camisas, produtos novos até que sim, né? Mas uniformes diferentes. Hoje eu vejo o site institucional do Guarani ligado com o e-commerce. E é um pouquinho complicado, um pouquinho confuso, não é intuitivo. O Guarani tem algum projeto para que isso seja aperfeiçoado, com um site separado somente para o Guarani, não vinculado ao institucional, uma página que possa melhorar isso, né? Muitos produtos em falta, enfim, não acredito que tenha alguma intenção de realizar a troca de fornecedor de material, mas a gente vê muita falta, muitas oportunidades que podem ser preenchidas nesse quesito, né? E que um clube do tamanho do Guarani não tá aproveitando, né? Tem muitas lacunas ainda que podem ser revistas nesse quesito aí. A loja ela vem tendo uma transformação muito grande. Teve sim um período de falta do uniforme de jogo nesse ano, né? Mas a gente teve mais de 50 produtos lançados na loja esse ano. Então, pecamos sim na parte de uniforme de jogo, mas a gente tentou compensar isso com diversos outros produtos lançados. A loja hoje muito bonita, abastecida, desde baralho, chaveiro, caneca, ônibus, uniforme de treino. Então, assim, a loja com muitos produtos. A gente tem uma sequência agora muito boa de lançamentos. A gente lançou ontem o uniforme do Guarani para a Copa. Em dezembro a gente tem o lançamento do novo uniforme para 2023.
camisa verde, camisa branca sendo lançada em janeiro, terceiro uniforme em fevereiro, camisa comemorativa no meio do ano. Então a gente vai ter uma sequência de lançamentos e não haverá mais falta de uniforme de jogo na loja. Tá certo, então, compromisso assumido. E tomara que venham novos uniformes também, novos layouts, novos desenhos. Acabei de falar, a gente teve o lançamento do uniforme da Copa. Né? Legal. Agora, lançamento do uniforme verde em dezembro. Show de bola. Pastana, a gente tem o compromisso de te liberar aqui. Mozart, a gente tem o compromisso de te liberar. Eu sei que vocês têm a ânsia de também conversar com o torcedor. Acho que vocês gostaram dessa dinâmica, né, de responder diretamente ao torcedor, sem filtro, sem rótulo, sem nada. Vocês conversando com o torcedor. Essa é a comunicação que a gente gosta de fazer. E se houver alguma pergunta direcionada a vocês que não tenha sido respondida, peço a gentileza de poder encaminhá-las. E aí, se vocês puderem me responder por áudio essas perguntas em aplicativo de mensagem, eu solto durante a programação futura da rádio, em outros programas e tal, para que o cara tenha a demanda dele esclarecida. Fechado? Fechado, eu que agradeço. Aproveitar aqui para agradecer o torcedor, né, que sempre compareceu aí ao brinco, principalmente nessa fase difícil que nós estávamos. Nós precisávamos do apoio do torcedor e ele sempre esteve presente. Agradecer aqui publicamente também ao Ricardo, porque ele foi um parceiro na dificuldade. Não é fácil ser presidente de um clube do tamanho e da tradição do Guarani. Eu sei que ele teve aí vários percalços e uma pressão externa muito grande. Culminou, ainda teve o falecimento do pai dele, ele lidou com momentos pessoais difíceis e sempre teve forte aqui do nosso lado. Então, assim, agradecer publicamente essa parceria. É de verdade uma parceria. E agradecer o empenho dos jogadores, da comissão técnica, por tudo que a gente já alcançou e eu tenho certeza que a gente pode alcançar muito mais aí no ano de 2023. 2023 seja o ano do Guarani, Pastana. Tomara. Mozart, para você, cara, assim, muito obrigado pelo bom trabalho. Agradeço muito pela sua disposição de passar aqui 1 hora, um pouco mais, né? Invadimos um pouco aqui com a concessão de vocês. Invadimos um pouco o horário e tal, mas responder ao torcedor eu acho que é a nossa prioridade, né? Quando a gente fala de uma entidade como o Guarani, um clube com essa representatividade, com esse tamanho, com essa grandeza, a prioridade é o torcedor, né, Moza? Sem dúvida. Nós vivenciamos aqueles 2 anos de pandemia sem torcedor e a dificuldade é muito grande, né? Então, meu Deus. O torcedor é fundamental e espero que ele compareça em grande número no nosso último jogo em casa, né? E se Deus quiser, o ano de 23 vai ser um ano extremamente importante para nós, né? Nós vamos fazer o possível, trabalhar com muito afinco, como tem que ser, né? Isso é a nossa obrigação, obviamente, né? Mas fazer um ano importante assim, para todos nós, né? Nós temos esse potencial, o clube tem um potencial muito grande. Tenho certeza que vai ser um ano fantástico. Nós vamos fazer o possível para que isso aconteça. Valeu, Mozart. Bom trabalho para você. Boa viagem. Oi. Não, só rapidinho, depois ele pode me responder pelo áudio depois lá das complementares. Mozart, depois eu vou te dar o direito de resposta, tá? Porque talvez esse é um dos maiores questionamentos. Depois você manda um áudio explicando para nós, e eu tô fazendo uma brincadeira, uma descontração mesmo. Por que o Perso é 5 e o Madison é 8, tá bom? Respondo tranquilamente, posso responder agora. Manda bala. Vamos lá. Assim, eu entendo o futebol, assim, principalmente na região do meio, assim, com jogadores que precisam se complementar, né? Então, e os jogadores que sejam mais completos possíveis, né? Então, pegando o jogo específico do CRB, né? Que eu optei CRB não, é Ituano, que eu optei pelo Perso como camisa 5, né? O Perso e o Madison têm características diferentes, características físicas similares, mas características técnicas diferentes, né? O Madison, quando eu cheguei aqui e acompanhei a carreira do Madison, principalmente no Confiança, ele jogava lado a lado e eu entendo o Madison como um camisa 8 no 4-3-3, não um volante lado a lado, que eu acho que restringe muito o jogo dele. O Perso já tem a característica de ser o 5 e de ser o 8, né? Naquilo que eu entendo
do jogo. E sempre eu costumo frisar naquilo que eu entendo do jogo, porque não existe certo e não existe errado. Existem gostos e preferências, simples assim. Então, quando eu coloco o Persson de 5, é exatamente para qualificar a primeira fase e a segunda fase de construção do jogo, né? Então, é por esse motivo que eu coloco o Persson. Por quê? Porque o Persson tem uma mobilidade importante, a maneira que ele recebe a bola é sempre para progredir, né? Porque ele já recebe de lado para progredir e aí dá uma dinâmica importante. E o Madison tem uma capacidade física muito importante, assim, de um camisa 8, né? Que é um camisa 8 que joga lá na última linha do adversário, que tem poder de infiltração importante. Tanto é que eu gosto de dar alguns exemplos da participação do Madison contra o Criciúma, que ele fez o gol bem mal anulado pelo Rodolfo, né? E um belo gol, aliás. Que é um gol de um camisa 8 no 4-3-3 que tem um poder de infiltração importante. Teve dois lances importantes contra o Ituano, sempre infiltrando na última linha, né? Então, é exatamente por esse motivo. Qualificar a saída com o Persson e ter poder de infiltração, poder físico com o Madison. Então, basicamente é isso. E até o comentário que eu fiz naquele momento, quando a torcida reclamava muito, né, da finalização do Madison, né, da decisão do Madison no momento, eu falava assim, gente, o Madison taticamente fez uma partida perfeita. Muito bem. A maior prova disso é que ele estava lá 3 vezes para finalizar na cara do gol. É isso que se espera de um segundo volante. E o Madison, ele só não iniciou o jogo contra o CRB, e eu optei pelo Richa, porque o jogo do CRB especificamente pediu uma característica que o Richard tem. Sim. Que é diferente do Madison. O Richard é um cara que dribla de costas. É mais leve, né? Não, e dribla de costas, né? O Madison, ele tem o poder de chegar na área do adversário. O Richard tem esse poder, mas ele tem o poder seja de infiltração, mas tem o poder de driblar o adversário de costas. Porque o CRB marcava encaixe, né? Ele marcava individualmente e aí precisaria do Richard driblando. Tanto é que teve algumas situações que o Richard conseguiu escapar driblando, mas o gol que o Richard faz também é um gol de infiltração de um camisa 8, né? Então, basicamente, eu acredito que eu tenha respondido, né? Que ninguém nos ouça aqui, mas se uma daquelas bolas cai no pé do Richard contra o Ituano, rapaz. Mas assim, o grande desafio do treinador, na minha opinião, assim, fazer com que os jogadores se complementem, e é importante isso, por isso que o Madison joga com o Persson, que joga com o Giovanni Augusto. O Rodrigo Andrade joga com o Vilela e joga com o Isaac, enfim, só para dar alguns exemplos. É importante que eles se complementem, mas no caso do Madison especificamente, é o processo que a gente fala, né? É um processo de entendimento, é um processo de acreditar, né? Porque eu não posso acreditar mais que o atleta, mas pode ter certeza que se o Madison permanecer conosco, e eu espero que aconteça, ele vai ser um atleta bem melhor no ano que vem. Por quê? Porque aí ele vai ver que realmente ele tem condições de ser esse camisa 8. Porque ele nunca foi estimulado antes em fazer essa função. Ele era estimulado para fazer outras coisas, né? E o jogador é peça fundamental nesse processo. Ele é o protagonista do processo, né? Mas tudo realmente é um processo, né? E o jogador acreditar que ele tem a capacidade para fazer é fundamental para as coisas acontecerem. Se sentiu à vontade? Muito, assim, eu estou muito feliz aqui, né? Graças a Deus eu tomei a decisão há 5 meses atrás, né, presidente, de ter aceito, assim, né? Você vai criando vínculo com as pessoas, vínculo com o clube, né? Eu tenho um sentimento de gratidão por onde eu passo, uns mais, outros menos, né? Mas assim, você acaba gostando de trabalhar, né? Assim, mas nem por isso deixa de vestir azul, né? Que é a roupa de treinamento do Guarani. Então, assim, eu gosto do clube, gosto das pessoas que trabalham aqui, e eu acredito muito em conexão das pessoas, assim, né? Porque a energia ela é uma coisa importante para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, assim. Então, eu tô muito satisfeito e grato da oportunidade que me foi dada. Graças a Deus nós conseguimos conquistar esse objetivo. Eu me sinto assim satisfeito, tão satisfeito como foi os 2 quintos lugares que nós conquistamos lá com o CSA. Esse resultado que nós tivemos aqui, o desafio foi tão grande quanto, né? Então, espero que a gente seja extremamente assertivo nessa reta final de campeonato, nas renovações, nas contratações, para aí sim
iniciar 2023 ainda em 2022, né? Porque a nossa preparação para 2023 já inicia em 2022 e se Deus quiser, começando bem, nós temos tudo para fazer um grande ano em 2023. Professor, viaja amanhã, concentração, muito trabalho ainda por fazer, então... Exatamente. Sempre que quiser conversar com o torcedor, os nossos microfones estão abertos, tá? Obrigado. Aqui a nossa conversa é essa, é uma conversa direta mesmo. A gente faz questão de que o torcedor se faça representar por ele mesmo, né? Ele não precisa do interlocutor, né? Exatamente. Eu acho que o treinador também gosta desse tipo de diálogo, né, Moza? Sem então, dúvida. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar desprendendo tanto tempo para estar conosco aqui, tá? E bom trabalho, porque agora eu sei que você tem muita coisa para organizar ainda para essa viagem. Obrigado, boa tarde a todos. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu, Mozart. E agora eu fico aqui com o Ricardo. Agora o Ricardo vai ser sabatinado aqui, vai ser metralhado aqui durante o resto do programa. Mozart, um abraço, querido. Bom trabalho para você. Muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado por ter conseguido sucesso aí com o nosso Guarani, viu? Vai com Deus, meu querido. Amém. Com Deus também. Fabinho está chegando aqui. Tudo bem, Fábio Araújo? Pode falar, querido. Vamos convidar o Fabinho para participar. Senta lá, aqui, Fabinho. Senta lá. E o Vladimir Fábio já Araújo, abre a imagem pra gente também. Vai presidente lá, da Comissão Fiscal do Guarani Futebol Clube. O presidente fala tudo errado, né? Ele fala Conselho Gestor e Comissão Fiscal. É Conselho de Administração e Conselho Fiscal, presidente. Porra. Então vamos lá. Agora nós vamos ficar aqui nós três nesse bate-papo. Obrigado ao Vladimir Henrique do Departamento de Comunicação. Depois vocês vão ver as imagens dessa entrevista no YouTube, né? Do Planeta Guarani. O Vlad está nos ajudando aqui fazendo o registro do vídeo e tal. Muito obrigado mesmo. O Vladimir sabe que mora no meu coração, né? Não vou puxar muito saco dele, não, viu? O Guilherme Sampaio manda mais um áudio aqui. Eu vou ouvir o áudio dele, presidente. Eu não sei se é destinado a você, mas creio que seja. Bom, gostaria só de fazer mais uma colocação aí, se for possível, né? Para o presidente. Acredito que na parte física, a loja do Guarani, ok, passou por uma mudança muito legal, mas a parte digital, presidente, deixa muito a desejar, né? A gente poderia ter um e-commerce muito mais intuitivo, outros canais de venda que não só o site do Guarani. A gente poderia, por exemplo, ter um aplicativo, a gente poderia ter uma loja oficial do Guarani no Mercado Livre, a gente poderia ter uma loja oficial do Guarani no Shopee, no Magazine Luiza, enfim, em outros marketplaces aí, né? Você vê o Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, tem muita gente vendendo o produto do Guarani não oficial, né? E acredito que uma parte dessa receita poderia tá sendo revertida para o Guarani, né? Então, assim, eu acho que tem bastante coisa para trabalhar aí, acredito que deva estar sendo feito por vocês. Aí, presidente. São sugestões boas, a gente está sempre aberto para sugestões, opiniões e críticas também, e com certeza a sua ideia é boa e vai ser colocada em pauta, tanto no Conselho de Administração quanto com a operação da loja. Sabe que antes de te indicar o Rodrigo Barros para o marketing, eu te indiquei o Guilherme, esse que está mandando a interação agora, tá? Legal. Foi a primeira indicação, é que infelizmente a gente não conseguiu contato naquela época e tal, acabamos perdendo o contato e tal, mas o Guilherme Sampaio foi a primeira indicação que eu te fiz para o departamento de marketing, tá? Valeu, Guilherme, está respondido aí, um grande abraço. Eu vou liberar o Cleitão também, porque o Cleitão tem que voltar para o trabalho dele lá, o horário de almoço dele é até 1h30 da tarde. Então, Cleitão, bom trabalho para você aí, obrigado pela participação. Desculpa se faltou alguma coisa, mas a prioridade sempre vão ser os ouvintes, né, Cleitão? Sempre os nossos ouvintes, né, Ortiz? É o canal que o ouvinte tem para dialogar ali com todos aqueles que fazem parte do dia a dia do Guarani. Agradeço muito ao Mozart e ao Pastana pela disponibilidade, muito ao Ricardo. Obrigado, Ricardo, por ter esse canal aberto. Saiba que esse canal é aberto sempre que quiser dialogar com o torcedor, desde que seja no momento oportuno, senão o Ortiz vai falar, espera um pouquinho, né? E isso faz parte, acho que é importante também, porque o Planeta Guarani é um canal, acima de tudo, que se coloca como um instrumento ali do torcedor para o torcedor. Então isso é muito bacana. Fabinho, que também está chegando agora, vai participar ali. Obrigado também pela disponibilidade, né? E tenho certeza que a gente vai ter outros momentos desses ali. Por hora, só posso agradecer
por um trabalho ali de reversão e de correção de rota a tempo, né? Foi muito importante isso para o Guarani como um todo, para a sobrevivência e para o futuro do Guarani. A gente espera e pode ter certeza, presidente, que agora, o ano que vem, a gente quer falar em acesso, tá bom? Grande abraço, Ortiz, grande abraço, Ricardo, Fabinho e a todos os nossos ouvintes. Valeu. Valeu, Cleitão, grande abraço. Vai falar com o próximo CA, né, presidente? Cleitão, a gente sempre busca fazer o melhor trabalho possível, né? E esse era um ano que eu tinha falado no início que a gente brigaria pelo acesso. Infelizmente isso não aconteceu e a gente tem sim a obrigação de fazer um planejamento melhor para 2023 e como o mandato vai só até março, mas a gente tem que deixar uma base pronta para o próximo conselho gestor conseguir esse acesso. Agora, já errou de novo. Conselho de administração, presidente. Fabinho, tudo bem? Liga o microfone aí, senão o povo não te ouve. O mais rápido que você, mais próximo que você puder da sua boca, pode levantar ele. Ô, Ortiz, tudo bom? Estava ouvindo a entrevista no almoço, depois no carro. A coisa é longa aqui, né? As participações são longas. Começou aqui, antes do almoço, eu almocei, vim para cá. Não precisa falar o que você fez depois do almoço também, não, né? Daqui a pouco a gente vai abordar os assuntos da Assembleia Geral de ontem, né, presidente? Já tem pergunta aqui sobre o tema também, tá? Então, vamos correr aqui. A gente deixou as perguntas para o Ricardo para o final e o Fabinho é importante estar aqui agora porque vai poder tratar desses temas também. Temos meia hora com o Ricardo para a gente matar o programa. A mamãe dele está aí, né? Então, já deu um beijinho na mamãe. Tá doido para ir fumar o presidente lá. E o Ortiz também, viu? Só... o Angelão, né, na verdade você não perdeu não, é que as perguntas para o Ricardo eu disse que faria no final do programa, né? Então, boa tarde equipe Planeta e senhor Ricardo Moisés. Sei das dificuldades financeiras, entretanto gostaria de saber de duas demandas. Existe alguma possibilidade de se melhorar a iluminação do brinco já para 2023? Existe, presidente? A gente, é a segunda vez que a gente faz a reforma da iluminação. A gente já passou por 2 trocas de lâmpadas e reatores. Infelizmente, é um sistema muito antigo e demanda uma manutenção muito grande. A gente precisa, sim, fazer essa reforma da iluminação do estádio. A gente já tem alguns orçamentos. Os valores são altíssimos, estamos falando na casa de alguns milhões para a gente adequar isso. Existem alguns projetos, tá em debate e a gente precisa sim tomar uma decisão de como melhorar definitiva a iluminação do brinco. Tá aí, a segunda pergunta dele, atletas que na minha opinião performaram a contento, como João Vitor, Derlan, Ronaldo Alves, Isaac, Iago, podem ter seus contratos renovados? A gente está terminando só os 2 últimos jogos que falta da Série B. Já temos um planejamento em mente, existe uma troca de ideias entre CA e Departamento de Futebol e a gente começa a anunciar pós-jogo contra a Chapecoense. Legal, depois que acabar o campeonato, né, presidente? Aí temos alguns casos que consideramos mais difíceis, outros menos difíceis, né, e tal, mas tudo no seu devido tempo, né? E ele diz aqui que ele foi um dos que fizeram duras críticas ao trabalho desde o Paulista. Aliás, precisamos de um OP para chegarmos ao triunfo, pois é a única fórmula factível hoje em dia, além da Copa do Brasil para chegarmos com um pouco mais de chances. Tem que ser justo e parabenizar o presidente, o seu Pastana e, claro, o nosso comandante Mozart. Só tinha que dar certo mesmo, né? O Mozart na terra de Carlos Gomes, 2 maestros, né? Valeu, Angelão, obrigado, o presidente está envaidecido aqui, depois você vai ver no vídeo o sorrisão que ele abriu aqui com a sua mensagem, viu? Estou buscando aqui as outras mensagens que foram puladas, presidente, que eram destinadas ao senhor, né? O Edu Boca, lá de São Paulo, manda uma mensagem para a gente também. Boa tarde, senhores, boa tarde, Ricardo, Pastana, Mozart. Presidente, gostaria de entender qual a lógica da comunicação ter liderança no departamento de futebol. Uma pergunta diretamente voltada ao departamento de futebol que tem ingerência sobre o departamento de comunicação, aquela coisa do não pode mostrar isso, não pode filmar aquilo, não pode fazer aquele outro, presidente. Na verdade, não tem ingerência, né? O que a gente tem que buscar sempre é a sintonia entre os departamentos. A gente até falou no começo da entrevista que o Guarani era um povo. Você já perdeu um por causa disso. Cuidado. E é um cérebro só e vários braços trabalhando em conjunto. Então, o que a gente tem que buscar é sintonia e harmonia. Lógico que tem informações que a gente quer, naquele momento, acha pertinente blindar
ou dar uma atenção numa outra situação, mas o que o Guarani precisa é de harmonia e sintonia. E aí ele complementa, pergunto isso, pois na minha visão a comunicação deve ter autonomia de trabalho, que pelo menos no período do Michel Alves não houve, e causou um certo divórcio com a torcida e com os meios de comunicação, dando poder às mídias para criarem informações nem sempre verdadeiras. É o que a gente sempre fala, né, presidente? A comunicação sem curva, né? A comunicação ponta a ponta, direta, né, com o torcedor, né? Houve uma mudança muito grande na comunicação durante a pandemia, né? Antes a gente tinha coletivas e a imprensa acompanhava as coletivas. Tudo presencial, né? As entrevistas diárias. E depois da pandemia houve um afastamento dessa cobertura. Essa cobertura ficou menor. E isso gera uma demanda do clube gerar mais conteúdos e se aproximar mais da sua torcida. E a gente vem fazendo um trabalho, sim, é o que eu falo, a gente tem que ter uma evolução diária em todos os departamentos do Guarani. Mas isso é um ponto que a gente precisa e vai continuar evoluindo, que é na comunicação também, direta com o seu torcedor. O Eduardo Lacerda pergunta para o presidente: boa tarde, gostaria de perguntar ao Ricardo sobre as categorias de base, se ele está satisfeito com o trabalho e sobre a pouca utilização de jogadores oriundos da base no time profissional. Infelizmente, quando você tem duas mudanças de comando no time profissional, essa integração fica um pouco defasada, né? A gente vem, em alguns anos, lançando diversos atletas da base, Ludic, Eliel, Bidu. E esse ano, infelizmente, pela troca, esse trabalho ficou prejudicado. Como o Pastana falou também, em razão da demanda da situação nossa na competição, esse trabalho também foi prejudicado, mas agora é fazer um planejamento em conjunto, Pastana, incluir o Mozart também nesse pensamento de categorias de base, CA e a própria base, e fazer um planejamento excelente para 23. É isso aí, presidente. Tomara que dê tudo certo, porque a base é a base, né? Sim. Base, é a o base nome já diz, é tudo, né? É a base. A Lucilene, nosso ouvinte, boa tarde, Ortiz, Cleiton, presidente, Mozart e Pastana. Ortiz, quero aproveitar para agradecer ao presidente pelo ingresso grátis no último jogo. A torcida bugrina faz a diferença nos jogos. Sou sócia campeã e vou em todos os jogos. O Guarani nunca pode se distanciar da sua torcida. Tá vendo, presidente? Esse gesto foi muito bacana mesmo, Sim, viu? Parabéns. E a gente ficou muito satisfeito com o apoio da torcida, com as manifestações que, no momento de dificuldade, a gente reconhece a participação da torcida apoiando, incentivando, e isso foi muito importante para que os resultados viessem. Então a torcida, sim, merece todo o carinho da administração, e é uma forma da gente presentear a torcida e também começar a conhecer mais, que é a parte do cadastro que a gente está fazendo. É fundamental que todo torcedor faça esse cadastro nas páginas oficiais do Guarani, para que a gente comece a criar uma sintonia de conhecer melhor vocês e atender melhor a nossa torcida. Aliás, esse é um primeiro passo para aquele projeto que a gente começou a tratar ainda em 2020, né, presidente? Do Sim. tal do DNA Bugrino, né? O DNA Bugrino está no nosso planejamento anual e a gente começa a colocar em prática esse projeto. É isso aí. Da mensagem da Gocilene, Daniel de Santa Rosa do Viterbo, eu fiz uma pergunta para o Ricardo Moisés. Sobre o estádio, como o Guarani cedeu o terreno, o estádio vai ter mais lugares para a torcida, porque o investidor não precisou gastar com terreno? Dava para explicar isso? Deu para entender, né? Ele está falando como a nova arena será construída lá no terreno do Guarani, nas beiras da Bandeirantes e tal. Se isso pode dar para o Guarani um estádio com mais capacidade do que os 12.500 originalmente previstos. A situação imobiliária ela foi pactuada em 2015, né, através de uma decisão judicial, onde ficou combinado que o Guarani teria as ações trabalhistas quitadas à época, mais a garantia de um estádio para 12 mil lugares, um centro de treinamento e um clube. Isso dentro de uma receita de 14% do futuro VGV do empreendimento aqui no Brinco. E caso esse VGV não fosse suficiente, a responsabilidade do investidor por essa garantia mínima.
Então, o que cabe aí a gente é ter sabedoria de como usar melhor esse recurso e tentar, sim, é obrigação do CA e da Comissão Imobiliária, o melhor empreendimento possível dentro desses parâmetros fixados na decisão judicial. O nosso amigo aqui, sobre o estádio é isso, né? Eu acho que para a gente não criar até o que foi criado na última sexta-feira, o senhor foi indagado numa entrevista de o que aconteceria quando terminassem as obrigações das parcelas mensais da Magnum, e o senhor respondeu simplesmente: eu acredito que aí os equipamentos devam estar entregues. E aí já se propagandeou que o presidente do Guarani disse que quando terminarem as parcelas, o Guarani já vai ter recebido o novo estádio, né? Então, sobre essas questões de arena, de CT e clube social, eu acho que o melhor caminho é a comissão imobiliária, né, presidente? Então, nós do Planeta Guarani nos comprometemos a fazer uma entrevista com o pessoal da comissão imobiliária para que eles possam falar abertamente com o torcedor sobre o tema, né? Eu acho fantástica essa ideia, Ortiz. Acho fantástica, acho que a comissão está aí exatamente para acompanhar os trabalhos e trazer as informações. Porque é interessante, assim, muita gente diz assim, né, Fábio? Fábio até, nós temos amigos que integram a comissão imobiliária do Guarani. Muita gente fora daqui diz assim: olha, a comissão imobiliária não fala, a comissão imobiliária não explica nada. Mas ninguém procura a comissão imobiliária para falar, né, presidente? Foi então, uma excelente ideia. Né? O Fabinho, na comissão fiscal, acho que todo ano apresenta relatórios. Conversa conosco na rádio conversa, também, esclarece sempre que é necessário. Criou o portal de transparência, que é muito bem alimentado. E eu acho que esse é o caminho que a comissão imobiliária também. Sim, porque todo mundo questiona, né? Todo mundo critica, né? Mas pouca gente se atenta, né, ao fato. Caiu alguma coisa aí, presidente? Caiu um lenço de papel? Caiu meu celular. Ah, Jesus amado, esse é caro, né, Fábio? Então, acho importante que eles possam se comunicar, né, Fabinho? É importante para eles também, né? Sim, sim. Acho que a última vez que houve a provocação, né, até da Comissão Imobiliária foi setembro do ano passado, que foi a Assembleia que autorizou os estudos no terreno da Bandeirantes. Exatamente. E desde então também não teve, que não teve nenhum movimento muito grande, né? Então também não houve nem procura e nem por parte deles falar sobre o assunto. É aquilo do cada um no seu quadrado, né? A comissão imobiliária fala sobre o aspecto imobiliário, né? Nada mais justo, para não gerarmos essa celeuma que foi criada por conta de uma interpretação feita durante a entrevista, né? Então, a gente procura lá aquelas pessoas. Vamos correndo aqui, vamos tentar pagar tudo, porque eu tenho... falta 20 minutos só para liberar o presidente, hein? Vamos lá. Boa tarde a todos, parabéns ao presidente, comissão técnica e Pastana e a todos os jogadores. É o Sérgio de Campinas, sem falar na nação bugrina e se embora para 2023. Valeu, Sérgio. O presidente está agradecendo aqui, né, presidente, pelos parabéns também, né? O Marco Gomes, pergunta ao presidente, teremos novos patrocinadores? Eu sou amigo do Marcelo Dias, que sempre me disse para acreditar no time que não íamos cair. Abraço. Se ele disse, eu não sei, mas eu passei aqui o tempo todo falando isso, hein, Marco Gomes? Vou me defender aqui agora. Teremos novos patrocinadores, presidente? Só começar pelo Marcelo Dias, ele passa essa informação, que ele acompanha como presidente do Conselho Deliberativo os trabalhos. Então, quem conhece o trabalho consegue defender e sabia que a gente ia sair dessa situação. A gente trabalha sim com marketing forte na busca de novos patrocínios. O Luiz Galvão, lá do Mato Grosso. Boa tarde, equipe da Rádio Planeta e Planeteiros. Boa sorte aos integrantes do CA, em especial Ricardo Moisés, e boa sorte e boa gestão para o acesso na Série A em 2023. Uma ótima Copa do Brasil. A gente vai participar, né, presidente? Não tem outro jeito, né? Temos que ir para a Copa do Brasil, né? O Guarani não pode ficar mais fora da Copa do Brasil, né? Vamos sim, e nosso objetivo, e a gente vem, mesmo depois de não correr mais nenhum risco, fazendo bons jogos e buscando o máximo de pontuação possível na Série B. De alguma forma nós vamos estar nela. A gente está secando tudo jeito, acendendo vela lá, a gente está fazendo tudo que é possível para o Guarani estar nessa Copa do Brasil. Uma dos nossos pedidos vai ser atendido, né, Fabinho? Um deles vai ser atendido, né? Alguma coisa vai ter que dar certo. No momento está dando certo, né? De algum lugar vai ter que pingar esse negócio aí, viu? Temos bastante mensagens, eu vou correr realmente, me assustei agora. O Luiz fazia uma pergunta para a comissão, eu vou repassar e depois peço ao presidente que encaminhe a eles, depois me encaminhe o áudio da resposta só para eu soltar.
O Lucas é lá de Serra Negra. Boa tarde, Planeta. Ortiz, uma pergunta para os senhores. O que o Guarani pretende com os jogadores emprestados, como o Renanzinho e outros? O Bugre vai utilizá-los? Os atletas que foram emprestados Todos agora? Todos os atletas que estão emprestados, que é o caso do Matheus Souza, o caso do Renan, Caio, Alan Leite, eles retornam, participam da pré-temporada, são avaliados pela comissão técnica e a partir daí a gente passa a tomar as decisões em conjunto. Tá joia, tá joia. Vou correr um pouquinho. E a intenção é vender o Bidu, presidente, para fazer caixa, visto que o Jamerson está arrebentando. E por último, se o Guarani pretende utilizar realmente a base no profissional ano que vem, visto que esse ano não foi. É obrigação sim do Guarani utilizar a base. A gente vai fazer um trabalho integrado agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior e a partir dali analisar com bastante critério as possibilidades que a gente pode lançar no profissional. Sobre os novos patrocínios para o ano que vem, vem patrocínio novo para a próxima temporada, presidente? Estamos trabalhando. Valeu. E depois você agradece. Obrigado por tirarem nosso bugre dessa situação. Agora perdoa o Ricardo pelos dias que subia a serra no frio de Fusca. Eles moram em Serra Negra, presidente. Eles vêm de Fusca em todos os jogos. E eles sobem e descem a serra de Fusca, rapaz. Sério, eu faço questão de conhecê-los. Entre em contato comigo. O Ortiz sabe o caminho. Faço o meio, pode deixar. E faço questão de conhecer e recebê-los aqui no próximo jogo contra a Chapecoense. Aliás, eu vou convidar o presidente para conhecer a Combirita. Conhece a Combirita, né, Fabinho? Vamos levar o presidente na Combirita um dia? Esse jogo da Chapecoense é uma boa, né? Uma boa, né? Vai um jogo mais tranquilo e tal, o presidente na Combirita. O senhor vai lá conhecer a Combirita. E falando só do patrocínio, né? O patrocínio da Champion, ele não encerra esse ano, né? Não, ele segue com a gente até o meio do ano que vem. Legal, legal. É bom ter presidente do Conselho Fiscal por causa disso, né? Valeu, gente. Próximo, o Marco de Salvador. Presidente, você vai ter que quebrar o galho dele. O Marcão mora lá em Salvador. Bugrino fanático, ouvinte da rádio, está todo dia com a gente. Ortiz, acabou os ingressos. Será que o Ricardo pode me dar um ingresso ou até vender? Porque eu quero ver o Bugre na Fonte Nova. Vamos te presentear. O Ortiz também sabe o caminho e a gente vai... Pode deixar, Marcão. Vai eu fazer dou um o jeito caminho, aqui. Você vai acompanhar Guarani e Bahia e com certeza aí um belo jogo do Guarani. Eu dou um jeito aqui, viu, Marcão? Vai falando comigo aqui pelo zap da rádio que a gente combina para o presidente te entregar o ingresso lá ou alguém do staff do Guarani te entregar o ingresso lá, tá bom? Eu ouvi dizer que para a torcida do Guarani eles vão ceder alguns camarotes. Eu acho que eles venderam todos os ingressos do estádio para a torcida do Bahia e iam alocar a torcida do Guarani em alguns camarotes. Isso também não pode, eles são obrigados pela... O espaço visitante tem que... O espaço visitante... Eles fizeram no jogo anterior e eu ouvi dizer que eles iam fazer... Se tiver isso, a gente com certeza ia apresentar os protestos na CBF. Então, tem que ser feito já, porque me parece que já esgotaram realmente a venda dos ingressos de arquibancada e essa é a tática deles lá. Seu Gilberto Vieira Breni, boa tarde a todos. Cobra o presidente sobre a loja, porque não tem camisa infantil, as crianças e a torcida do amanhã. Obrigado. Tá vendo, presidente? Material, né? O Daniel lá da Califórnia, presidente. Boa tarde, amigos. Obrigado por tirar o Guarani da Série C. Vamos fazer um bom paulista, se Deus quiser. E um áudio dele. Agora ficou longo, Daniel. Áudios mais curtos hoje. Boa tarde, presidente. Bom, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. E, presidente, em 2023, teremos novidades sobre a Arena Guarani? Vai ter alguma novidade sobre isso? Como anda esse projeto, né, da nova Casa Bugrina? Isso que é tão importante para nós. E no Paulista, né, torcer para que vocês façam boas contratações, que renovem com quem realmente foi útil ao clube nesse ano, peças importantes, que sejam renovados esses contratos, né, que venham outros jogadores que possam ser tão bem aproveitados como foi agora nessa segunda janela, né? E que a gente faça um ótimo Paulista e por que não sonhar com o título, né? Por que não? Os grandes vão estar divididos em Libertadores, outros campeonatos aí, né? E quem sabe, né, com algumas contratações, o time jogando com garra como tem jogado, a gente não consegue esse tão sonhado título paulista aí no primeiro semestre.
né, que seria maravilhoso para o Guarani e para coroar também, né, presidente, esse trabalho, bom trabalho que você tem feito no comando do nosso amado Guarani. Tá ok? Gente, obrigado por tudo aí, obrigado por ter salvado o Guarani mais uma vez, né, nessa Série C. Isso para nós já foi uma vitória muito grande. E como o Ortiz fala aí, foi um acesso, né, pra gente. Então, muito obrigado por manter a gente onde a gente... Por manter a gente nessa posição, né? Por não ter caído um degrau a mais. Muito obrigado. Tudo de bom. Hoje e sempre, Guarani. Tá vendo, presidente? Lá da Califórnia a pergunta vem pro senhor. Primeiro, agradecer o apoio e a confiança, a torcida que tem. E o título, ele é consequência de um bom trabalho. E o que a gente busca é sempre fazer um trabalho melhor a cada ano. Então, com essa evolução contínua, com certeza a gente vai ter momentos de alegria. E o importante é isso, é a gente focar em fazer bons trabalhos. E aí, quanto mais longe o Guarani chega, é consequência do trabalho bem feito e dessa evolução que a gente vem buscando. Com relação à Arena, eu acho que... A comissão imobiliária é o melhor caminho. Né? É o melhor caminho. Vamos, tá vendo só? Poupei você de muitas respostas, tá vendo só? E ele falou do Campeonato Paulista, né? O de 2020, se não fosse separado da pandemia, provavelmente teria classificado, né? Terminamos em 10º. 21 classificou. 21 terminamos em 8º, o último terminamos em 7º, né? Então, terminar em 6º, 5º, 4º. Até chegar primeiro, né? Então, em mais ou menos uns 8 anos, a gente termina campeão. E a pergunta é Daniel, é o Dan Keller? Não é o Dan Keller. Não é não. Ó, presidente, tem integrante da equipe mandando pergunta aqui e é ex-presidente também, né? O Edson Torres, o Edinho. Edinho, um grande abraço, Edinho. Prazer imenso estar ouvindo. Sabe que o Edinho virou comentarista da Rádio Planeta Guarani, né? Não sabia? Pois é, o Edinho trabalha conosco agora. Que beleza. 1 minuto e 50 de áudio dele. Depois do que acabar o meu mandato, eu tô convidado também? Vem pra cá, pula pra barca. Boa tarde, Ortiz, amigos do Planeta. Desculpe o horário aí, Ortiz, você sabe que eu estou com alguns problemas particulares essa semana, mas eu não podia deixar de te dar um abraço primeiro no Ricardo, né? Eu que fui muito crítico ao Ricardo esse ano, apesar da amizade que eu tenho com o Ricardo, da consideração que eu tenho e de achar o Ricardo o melhor presidente do Guarani desde Tavares, né? Na área administrativa e financeira. E um abraço também ao Fabinho, que é o futuro do Guarani, que você falou que está aí com vocês, que é o nosso futuro presidente. É um rapaz muito qualificado, está sendo preparado para isso. A gente espera ver ele um dia na presidência do Guarani. Mas o que eu queria mesmo, Ortiz, primeiro era entender onde foram os erros desse ano, Ricardo, do planejamento. Os erros foram lá atrás, os erros foram no final do Paulista. Entender o que aconteceu naquela demissão do Daniel em Recife, 2 dias antes do derby, a gente indo para o derby com o Ben-Hur. Né? A vinda do Chamusca, para mim, foi um grande erro desse ano. Que para mim teria sido um erro, inclusive eu falei para você em mensagem, né, que foi a vinda do Pastana, que se provou um grande acerto, né? A vinda com toda a restrição que eu posso ter ao Pastana, ele fez um belíssimo trabalho, o Moser fez um belíssimo trabalho e a gente termina o ano muito diferente do que começou. Na minha opinião, o Guarani tem o melhor time do campeonato hoje, nesse momento, né? O campeonato de ponto corrida é assim, né? A gente termina o campeonato sendo um dos melhores 4 times do campeonato, mas a gente não sobe. O importante é que fique uma base boa para o ano que vem, Ricardo, e a gente espera que a gente comece rápido o planejamento e que a gente faça um bom ano em 2023. Minha pergunta para você, Ricardo, além de todas essas, o planejamento de 2023 tem espaço para jogadores que já passaram pelo Guarani, fizeram sucesso e que não estão tão bem hoje, caso do Regis, caso do Thales. Esses jogadores, duro falar de nome nesse momento, mas esses jogadores ainda têm espaço no Guarani? Abraço, meus amigos, abraço, Ortiz. Vamos lá, Edinho. A gente começa o ano com o Daniel e no Campeonato Brasileiro a gente oscila muito, as coisas não estavam acontecendo e conversas no Conselho de Administração, a gente fez a troca sim antes do derby, a gente achou que ali tiraria um peso, quando as coisas não acontecem existe uma cobrança, o clima de vestiário fica um pouco complicado. E a gente achou que antes do derby a gente tiraria essa pressão. E foi nesse sentido que
que a gente fez a troca do Daniel. Infelizmente, as coisas com o professor Chamusca não aconteceram. A gente estava ali num momento de cobrança muito grande da torcida por um treinador. A gente vinha numa sequência de 3 empates com o Benhur à frente. Fizemos empate com o Vasco, num jogo onde tinha quase 40 mil torcedores do Vasco no estádio. Um empate no derby também. E existia uma cobrança muito grande, mas as opções no mercado eram muito poucas. Não tinha ali alguns nomes para a gente escolher. E a gente optou por fazer a escolha do Chamusca ali. Infelizmente também não andou, apesar de ser um grande professor e ter sido vitorioso no Guarani. E aí, quando o Mozart aparece livre no mercado, a gente tinha certeza que aquele era o nome e a gente não podia perder aquela oportunidade. Valeu, tá respondido aí, Edinho. O Alden também mandou um áudio um pouco longo. Vamos lá, solta a voz, Alden. Boa tarde, Planeta. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos aí, presidente. Só vou dar uma interrompida rápida. Pedir o pessoal não mandar mais mensagem, porque nós não temos mais tempo, né? O presidente ainda quer abordar alguns temas aí, né, da Assembleia de ontem. Não sei nem se vai dar tempo, né, presidente? Infelizmente vai ficar apertado. Acabaram de chegar 2 empresários aqui então, para a gente falar de atletas. Estão até aqui acompanhando pelo vídeo. Então, vamos correr a gente aqui não vai conseguir liberar o presidente, estender, né? Depois das 2, viu, Ortiz? Vamos correr aqui. A comissão técnica aí, o Moser e o Pastana já foram embora. Vamos um abraço para eles também. Agradecimento a tudo que fizeram aí pelo Guarani. E a minha pergunta, presidente, é sobre o novo estádio do Guarani, que vai ser lá na Bandeirantes, que ainda tinham algumas penhoras lá, né, naquele terreno, por conta de algumas dívidas do Guarani. E a pergunta é, se o Guarani vai construir lá, como que ficariam, né, essas penhoras? Elas têm que ser sanadas, né, antes da construção, para já não construir um estádio com risco de se perder, né, o estádio. Tá bom? E agradecer, viu, presidente? Agradecer muito pelo trabalho, por tudo que a gente vê que o Guarani está melhorando ano a ano aí. Tem muito ainda que melhorar, né? O lugar do Guarani é na Série A do Brasileiro, na Série A do Paulista, disputando grandes campeonatos aí, sul-americanos, né? Esse é o nosso lugar. Mas agradecer, porque eu tenho um filho e a gente sabe como é difícil, né? Transformar essas crianças aí em bugrinos, em outros times aí, mídia massacrante de outros times da capital e coisa assim. Mas graças a Deus meu filho é bugrino, vamos em todo jogo. Mas precisamos de alegria, né, presidente? Para manter essa molecada. E a gente que já é mais velho, nós não trocamos nosso bugrão por nada. Mas as novas torcidas, aí, as novas gerações precisam de estímulo, de alegria, de time forte em campo, tá bom? Obrigado por tudo e boa tarde aí a todos. Tá aí, presidente. Eu que agradeço o apoio, a torcida, e essa é a nossa obrigação. A hora que a gente se propõe a presidir um clube do tamanho e da grandeza do Guarani, a gente tem que buscar sim fazer a cada dia um trabalho melhor. E é isso que a gente vem fazendo nesses 3 anos. Tenho 4 minutos com o senhor, eu tenho que pagar aqui uma série de perguntas, vou assumir um compromisso. O que tiver de áudio, eu vou mandar, o senhor responde em áudio e eu solto depois, tá bom? Okay. Um outro momento. É um ping-pong agora. Eu queria só aproveitar o gancho que ele falou das penhoras na matrícula da área da Bandeirantes, para entrar no tema da Assembleia de Sócios. De ontem, né? De ontem, onde a gente tem... O Guarani reconhece que tem um passivo e a Assembleia de ontem é o primeiro passo dos sócios entenderem que o Guarani vai levar para a rua, que ele quer enfrentar esse passivo. E a gente vai criar um grande debate no Conselho Deliberativo, entre os sócios, de como que a gente vai enfrentar isso. A pior coisa, a gente comentou isso na Assembleia ontem, é o devedor que enrola.
que vai barrigando, paga um pouquinho, cria mais um pouco de dívida e nunca sai do lugar. Então o Guarani vai para a rua para apresentar um plano esse que vai ser debatido e elaborado com comissão fiscal, conselho de administração e sócios, de como o Guarani vai enfrentar e liquidar esse passivo. Esse é o debate que a gente está, esse é o momento até para resguardar nosso futuro estádio. Sobre a reunião de ontem, né, presidente, tem muita expectativa, mas o pessoal pensa muito em SAF, né? O pessoal hoje só fala nessa palavra SAF, né? Eu acho que o tema do trabalho deles nem era esse, era muito mais fazer um apanhado, um comparativo do que foi feito em outros trabalhos, em outros clubes que viraram SAF, para apresentar o associado, para que o associado do Guarani conhecesse melhor o processo SAF, né? A gente tinha 3 temas na Assembleia de ontem. O primeiro tema, que é o fundamental, independente de SAF, é a implementação de gestão, é a implementação de governança, é o Guarani se preparando para poder mudar de patamar e voltar ao patamar que a gente tinha anteriormente, que era a disputa de títulos, Série A, campeonatos internacionais. Esse é o primeiro passo, é a base de uma boa gestão para que o futebol aconteça. O segundo ponto é de como o Guarani vai enfrentar essas dívidas, se organizar financeiramente, para que a gente possa também solidificar a base para voltar aos nossos patamares. E o terceiro era o debate de SAF, do que acontece no mercado nacional, o que acontece no mercado brasileiro, o que aconteceu com os clubes que viraram SAF, os prós e contras, que a gente comece a criar entendimento se isso é benéfico ou não para o Guarani, para saber para que rumo o Conselho de Administração trabalha. Então, vou fazer um convite. O Fábio esteve na Assembleia de ontem, né, Fábio? Acompanhou todo esse desenrolar, né? Sim. Eu não sei como é que você está de compromisso aí, participa de um programa noturno conosco, fazendo uma explanação e respondendo potenciais perguntas que surgirem sobre o tema? Pode ser. Pode ser? Pode. Então, depois a gente combina e aí você passa tudo isso a limpo para o nosso torcedor. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Fechou. Fica mais fácil assim, né? Vamos fazer um ping-pong agora, presidente, para a gente poder atender todo mundo. Já estão puxando a orelha do senhor aqui, ó. O Eduardo Lacerda já diz, o presidente esqueceu de comentar sobre o final da pergunta do Edinho, sobre a possível volta de jogadores que passaram por aqui como Regis e Tales. Respondo. A gente tem um grande camisa 10, que é o Giovanni Augusto. O Regis tem vaga em qualquer time, ainda mais no Guarani. Mas como administrar um clube com Regis e Giovanni Augusto? Meu Deus. Eu acho que ficaria um pouco difícil. Gosto muito do trabalho que o Tales realizou aqui. Não acompanhei a performance dele no Operário, então não posso te falar. Mas com certeza nosso departamento de inteligência e comissão técnica está antenada com as melhores opções do mercado. O Guarani não tem nenhum porquê não trazer, né? Se estiver dentro da política do clube, não há porquê não trazer. Né? Um atleta que honrou nossa camisa, jogou muito bem, performou aqui, sempre vai ter portas abertas. O Marcelo pergunta, Rodrigo Andrade e João Vitor, é possível que os dois permaneçam ou um dos dois pelo menos? Qual a chance deles ficarem para o ano que vem? Difícil, o Vitória já solicitou o retorno deles, mas a gente segue trabalhando e vamos aguardar aí os próximos dias. Vamos torcer, né, presidente? Vamos torcer, né? E depois ele pergunta se a pintura do estádio vai terminar ou vai ficar parte da arquibancada sem pintura, presidente, porque ficou estranho, né? Tem que terminar assim, a gente vai concluir antes do início do Paulista. Antes do Paulistão, então vai estar tudo pintado, 100%, né? Maurício Durigan, lá de Washington, D.C. Boa tarde, Ortiz, equipe e presidente. Venho fazer uma pergunta repetida 3 anos atrás. Não seria possível cuidar com mais carinhos dos sócios torcedores sem fronteiras que pagam e não podem ir aos jogos? Foi tentado mandar material pré-jogo similar ao que é enviado à imprensa, mas não poderia ser feito um boletim mensal, uma sessão no site, uma busca por catalogar os bugrinos pelo mundo? Forte abraço. Acho que a gente tem que lançar uma pesquisa na página oficiais do Guarani, tanto da loja quanto do sócio torcedor, e também, como a gente falou da comissão imobiliária, chamar para essa conversa o gestor do sócio torcedor e o gestor da loja,
Eu acho que vale a pena uma entrevista com eles. Com o Magu e com o Rafael. Uma integração com a rádio torcida. está à disposição, tá vendo? A rádio serve para isso. É por isso que o Guarani um dia precisa de um canal de comunicação próprio também, né, presidente? Para poder abordar os seus temas, né? Vamos fazer isso sim. Ó, o Arley lá de Salvador já está confirmando a informação do Marcão lá de Salvador, ó. Boa tarde, confirma a informação do Marcos, visto que não foi colocado à venda ingresso para a torcida do Guarani em Salvador. Eu sou sócio e gostaria de sugerir que o Guarani aproximasse mais seus torcedores que residem fora de Campinas como eu. É o mesmo tema, tá vendo? Vou cuidar disso e emitiremos uma nota ainda hoje sobre essa situação. É um absurdo, né? Você é obrigado a destinar carga para a torcida visitante. Nós tivemos jogo cancelado, né, no Campeonato Brasileiro da Série A porque não tinha torcida visitante no estádio, que foi Corinthians e Goiás, né? Demilson de Amparo, boa tarde, parabenizar o CA pela recuperação, tá? Parabenizando. O André Silva. André, vou pedir uma gentileza. Como a gente está com adiantado, eu vou soltar esses áudios, eu vou mandar todos para o presidente, ele me responde por áudio e a gente solta no próximo programa. Fechado, presidente? Então essas demandas para eu poder liberá-lo aqui rapidinho. O Eugênio do Flamboyant, a mesma coisa. O Moacir Paranhos, boa tarde, Ortiz, Ricardo e Fabinho. Presidente, fazendo uma autocrítica, não acha que errou em manter o Daniel Paulista para o Paulistão, início da Série B, e dar total liberdade para o Michel Alves, vendo que não tínhamos um bom rendimento no Paulista e na Copa do Brasil? Na verdade, nunca houve carta branca, sempre houve consenso, troca de ideias e decisões conjuntas. É? Legal. Valeu, guerreiro. Qual a posição do Pastana em usar a base para o ano que vem? Poxa, o Pastana já não está mais conosco, Moacir. A gente vai fazer, então, ele responde em áudio para a gente solta no próximo programa, tá bom? O Eduardo Ortiz, boa tarde. Em relação ao Bidu, o Cruzeiro já informou que não ficará com ele. Existe alguma outra proposta ou ele será aproveitado no elenco na próxima temporada? Não houve nenhuma comunicação oficial ainda. Oficial não, né, presidente? Ele fala pela imprensa, né? Oficialmente o Guarani não recebeu nenhum comunicado, né? Pergunta para o Fabinho se ele tem pretensão de ser presidente do Guarani. Tem pretensão de ser presidente do Conselho de Administração do Guarani, ô Fabinho? No momento não, né? No momento com a filha pequena, não dá. Eu penso mais assim, né? Muita gente fala assim, quem é o presidente, quem é... E falta uma pergunta. Eu acho que assim, na verdade, tem que ser a equipe, né? Tem que ser forte. Não adianta ter só uma pessoa. Quem vai ser esse, né? Se ele não tiver o pilar, a estrutura competente, não vai adiantar nada também se ter uma pessoa só, né? Olha, falta uma pergunta e eu vou fazer ela de trás para frente porque o senhor vai responder a parte que lhe cabe. A última parte, a pergunta é do Márcio. Boa tarde, Ortiz. Como está a questão da nova liga? Será em 2023? Presidente, nova liga. O Guarani já faz parte da Libra e a gente confia muito que os clubes vão se entender e criar uma liga única no futebol brasileiro. As conversas estão avançadas, não tem porquê a gente trabalhar com 2 blocos, e os trabalhos estão muito avançados. Foi registrado já o estatuto da Libra, já está disponível aí para todos. O que tem que ter agora é avançar nas conversas entre os 2 blocos para que eles se unifiquem e o futebol brasileiro ganhe muito com isso. Tá vendo? Nem tomei muito seu tempo. E a última pergunta, né? Acho que a gente não vai conseguir respondê-lo, mas tudo bem. Boa tarde, Ortiz. Qual a receita atual com patrocinadores? Existem tratativas para novos patrocinadores em 2023? Foi veiculada a possibilidade de uma grande empresa de transportes patrocinar o Guarani, mas não vingou. O que aconteceu? É o Márcio do Taquaral. Essa é a última pergunta para eu liberar o senhor. A gente trabalha sim, estamos conversando com alguns laboratórios, algumas multinacionais. Esse laboratório aí me interessa, hein? A gente vai ter novidade sim para o ano de 2023. Esse laboratório aí me interessa, hein, presidente? Presidente, quero agradecer. 2 horas, né, sem fumar, 2 horas sentado aqui atendendo a gente, atendendo o torcedor do Guarani. Eu acho que esse é o compromisso maior, né, do senhor com o clube, que é atender o seu torcedor. E só digo isso, converse mais com o seu torcedor. Ele é a base, ele é o seu amparo em qualquer momento, viu? Eu queria agradecer de coração o apoio da torcida nesse momento de dificuldade que a gente passou e as inúmeras mensagens que tanto eu quanto todos os membros do CA têm recebido de apoio ao trabalho. Obrigado a todos, um grande abraço. Sobrou um tema aqui que eu não queria abordar, mas o senhor responde em 30 segundos.
É o último? Nós vimos um vídeo circulando aí, não vamos entrar em detalhes, né? O Guarani está tomando alguma providência sobre esse assunto? Sim, a gente já identificou a responsável pelo vídeo e também a produtora. O vídeo já foi retirado do ar, mas a gente seguirá com boletim de ocorrência e responsabilizando essas pessoas criminalmente pelo ocorrido. Perfeito, presidente. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho agora, viu? Obrigado, Ortiz. Um grande abraço. Acabou o descanso, agora vai trabalhar. E o Fabinho vai responder a última pergunta do Márcio do Taquaral. Tá vendo como eu sou interesseiro, Fabinho? Qual o resultado da reunião de ontem? Algo relativo à SAF? Faz um resumo para a gente, Fabinho, enquanto eu me despeço do Ricardo também. Eu faço. Como o Ricardo já adiantou, né? Foram 3 assuntos tratados ontem, né? 3 pontos de pauta. E um deles era apresentar um diagnóstico, o trabalho que a Ernst e a Win The Game fizeram aqui no Guarani, tratando de analisar toda a parte administrativa, os procedimentos, a governança e também dando uma ideia de profissionalização do clube. Então eles apresentaram esse diagnóstico, né, que vai ser inclusive disponibilizado aos conselheiros, aos sócios, toda a apresentação. O clube também acho que vai colocar no ar o vídeo de toda essa apresentação, não só o documento. O segundo item tratava sobre possibilidades do Guarani pagar a sua dívida, né? Hoje o clube tem um acordo com a Justiça Trabalhista que retém 20% das receitas do clube para fazer pagamentos da dívida trabalhista. Então hoje a dívida trabalhista já está bem menor, né? Está abaixo da casa de 10 milhões. O clube todo mês arrecada um valor importante que é utilizado nesses acordos. Os acordos têm aí uma taxa média de desconto de uns 30% que a gente consegue. São valores escalonados. E aí existem outras ferramentas que existem, que é a reunião de execuções centralizada, ou a RJ, né, recuperação judicial, que o clube poderia utilizar para ter a garantia, tanto para interna, né, de que vai pagar os credores, assim como externa, né, os credores estão aí, nos processos cíveis tem credor com mais de 20 anos de espera para receber, e hoje ele não tem ideia de quando e se vai receber, né? Então, na verdade, seria criar uma estrutura para todos os credores terem um plano para saber quando e quanto vão receber. Então, esse era o item 2, né? Essas ferramentas de como resolver esse passivo. E o terceiro item foi mostrar sobre as SAFs já existentes no país, né? Falaram principalmente das 4 aí, do Vasco, do Botafogo, do Bahia e Cruzeiro. Então fizeram lá um comparativo mostrando por quanto foi vendido, quanto foi adquirido, que forma que eram os pagamentos. Alguns eram pagamentos à vista, outros eram pagamentos parcelados em até 15 anos. Cada um tem ali o seu tipo, né? E também os valores atrelados ao patrimônio do clube, as receitas do clube. Então foi mostrado como que está sendo feito até o momento, né? E como é um negócio muito novo, então tem grandes variações, ainda não tem uma linha reta, né? Não tem uma receita de pão, né, que você põe lá e já sai pronto. Né? Você arrecada tanto, então seu valor é esse, né? E dentro dessa ideia, né, que tem, os clubes podem virar SAF e não ser vendidos, podem simplesmente só virar SAF, podem deixar pronto. Sim. Em caso apareça algum interessado, seja que os sócios entendam ser a melhor opção, né? Mas dentro disso, se o Guarani conseguir se organizar de modo como uma empresa, né? De um jeito profissional, se tiver uma estrutura, governança, né? Se a organização estiver redonda, o valuation, né, o valor do clube, acaba sendo superior para uma negociação desse tipo. Legal, e não gasta tudo não, porque aí você guarda um pouquinho para o programa que a gente vai fazer junto. Fechou? Tá bom. Porque o que a gente mais vai precisar é pauta, porque nós só vamos ter jogo agora em janeiro do ano que vem. Então, meu amigo, vai ser muito bem-vindo e a gente gasta tudo junto. Fabinho, obrigado, viu? Tá certo. Um abraço para todo mundo aí. Queria mandar um abraço também pro
Pro Rafael Bonavita, que ouve sempre sua rádio. Pô, obrigado. Até comentou comigo no aniversário da esposa dele esses dias. A gente tem que divulgar mais a Rádio do Planeta. Precisa mesmo. E aí até mandar mensagem para ele, agora vai ser bem divulgado, né? Vai ter a exclusiva aqui com todo mundo, né? Mas a vaidade não permite que os veículos de imprensa compartilhem o material que a gente faz, né, Fábio? É uma pena, porque a gente subtrai muito mais coisas aqui do que em grande parte das entrevistas de rádios convencionais, né? Sim. Eu não consigo ouvir sempre, né? Você sabe, estou atarefado. Lógico. Tenho aqui do Guarani que eu acabo fazendo muito fora do tem horário, a Regis Luana para cuidar, né? Tem a pequena que nasceu agora para cuidar, estou em tratamento também. Joelhão, né? Joelho cirúrgico. Mas, assim, sempre que eu ouço, né, a gente sabe que tem muito mais informação na sua rádio do que em outras, que o pessoal não sabe, né, muita coisa. A gente tenta se aprofundar, né, falar com propriedade, né, não ficar chutando lá o que está acontecendo. Sim. Fabinho, obrigado, meu irmão. Deixa eu liberar você agora que você tem trabalho para fazer com o Vladimir. Aí tem o vídeo da Assembleia de ontem ainda para vocês editarem. Aí o pessoal que está curioso, né? Daqui a pouco a TV Guarani vai soltar, daqui a algumas horas a TV Guarani vai soltar esse material editado pelo Vladimir, e a gente tomou só 13 minutos a mais do tempo, tá vendo, Vladimir? Só 13 minutos. Pessoal, vou encerrando por aqui, esse foi um Bugre Online muito legal pra gente. As perguntas que nós não trouxemos aqui, nós vamos mandar e eles vão responder em áudio, a gente solta durante os próximos programas, tá bom? Agradecendo muito ao Ricardo Moisés, ao Rodrigo Pastana, ao Mozart, ao Fabinho, ao Vladimir Henrique, a todo mundo que nos ajudou a fazer esse programa de hoje e a todos vocês que estiveram aí participando, porque sem a participação de vocês, o programa jamais aconteceria, né? Vou me despedindo por aqui e fico o meu até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!